O salão de mármore da mansão Monteiro nunca tinha visto um silêncio daquele tamanho. 120 convidados, entre diretores de banco, jornalistas de coluna social e parentes que só apareciam quando havia dinheiro por perto, seguravam suas taças de champanhe sem coragem de bebericar. No centro de tudo, Rafael Duarte Monteiro segurava um talão de cheques como se fosse uma arma, e talvez fosse mesmo, porque as palavras que ele estava prestes a dizer cortariam mais fundo do que qualquer faca. Beatriz Almeida estava parada a 3 passos dele, com o vestido azul marinho que ele mesmo tinha escolhido para aquela noite, o cabelo preso num coque simples, as mãos entrelaçadas na frente do corpo como se precisasse se segue canão. O convite dizia celebração de aniversário de casamento. 1 ano, 365 dias, desde que ela tinha assinado aquele papel no cartório e virado, para o mundo inteiro, a senhora Monteiro. Rafael rasgou o cheque do talão com um movimento seco, o som do papel se rompendo ecoando estranhamente alto naquele silêncio de gente bem vestida prendendo a respiração. Ele não gritou, isso de certa forma era pior. A voz dele saiu baixa, cortante, do jeito que só usava em reuniões de conselho quando precisava demitir alguém sem dar o gostinho de uma cena. Aqui está a Beatriz, 5 milhões de reais. Mais do que você teria conseguido em 10 vidas trabalhando naquele salão de estética onde eu te encontrei. Pega o dinheiro e sai da minha casa antes que eu chame a segurança. Ela olhou para o cheque estendido entre os dedos dele, depois para o rosto dele, e alguma coisa se fechou por trás dos olhos castanhos dela, uma porta batendo em silêncio. Não era surpresa. Era como se ela já esperasse aquilo há semanas. Talvez desde a primeira vez que Otávio Prado tinha aparecido sussurrando no ouvido do primo durante o jantar de família. Você não vai nem perguntar o que realmente aconteceu, Rafael, ela disse, a voz firme, sem tremer, o que surpreendeu mais gente na sala do que o próprio cheque rasgado. Você viu uma foto, ouviu uma história bonitinha do seu primo querido e decidiu que já sabia tudo. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. As luzes do lustre principal refletiam no cheque que ele ainda segurava, os dígitos brilhando como se fossem uma piada cruel. Dona Lúcia, a avó de Rafael, estava sentada na primeira fileira de cadeiras, as mãos apertando o colar de pérolas no pescoço, o rosto pálido. Ela tinha visto aquela mesma cena se repetir na família havia 40 anos, quando o próprio filho dela, pai de Rafael, expulsara a primeira esposa sob acusações que depois se provaram mentira. História se repetindo, os mesmos erros vestindo roupas novas. Eu vi você com ele no restaurante do Hotel Copacasa, Rafael disse, batendo o talão contra a própria coxa. Vi as fotos, você de mãos dadas, rindo, num jantar às escondidas enquanto eu estava em Nova York, fechando o contrato com o fundo suíço. Não me venha com desculpa, Beatriz. Eu confiei em você. Eu, que não confio em ninguém. Ele era meu irmão, ela respondeu, e a palavra irmão pareceu explodir baixinho no meio da sala, um estilhaço que ninguém entendeu direito, mas que fez Otávio Prado, encostado numa coluna no fundo do salão com um sorriso fino nos lábios, apertar os dedos em volta da taça de uísque com uma força que quase rachou o cristal. Rafael riu, uma risada seca, sem humor nenhum. Irmão. Claro, agora ela tinha um irmão secreto que ninguém na família dela, ninguém dos poucos parentes distantes que ele tinha investigado antes do casamento, nunca tinha mencionado. A história ficava mais absurda a cada segundo, e quanto mais absurda soava, mais fácil era para ele acreditar que estava certo, porque acreditar que estava certo doía muito menos do que admitir que talvez, só talvez, tivesse acabado de destruir a única coisa boa que tinha entrado na vida dele em anos. Fica com o dinheiro, Beatriz disse, empurrando a mão dele de leve, o cheque caindo no chão de mármore entre os dois. Guarda para você. Eu não vim atrás da sua fortuna, Rafael, e é uma pena enorme que depois de um ano inteiro você ainda não tenha entendido isso. Ela se virou, os saltos batendo no mármore num ritmo que ecoou por todo o salão enquanto ela caminhava até a escadaria principal, sem olhar para trás, sem procurar apoio em nenhum dos convidados que a conheciam, que tinham rido com ela em jantares, que tinham visto como ela cuidava da avó de Rafael nas tardes de quimioterapia, levando sopa e paciência quando ninguém mais da família aparecia. Nenhum deles disse nada. O silêncio protegia a todos, e a covardia coletiva daquela sala seria, mais tarde, um dos maiores arrependimentos de muita gente ali presente. No andar de cima, no quarto que dividia com Rafael havia um ano, Beatriz não levou as joias que ele tinha dado, não levou os vestidos de grife pendurados no closet, que parecia maior que o apartamento onde ela tinha crescido.
Ela abriu o fundo falso do armário, tirou uma caixa de madeira escura, pequena, com as iniciais B, A, C, gravadas na tampa, e a guardou dentro de uma bolsa de lona surrada que ela escondia atrás das malas Louis Vuitton que ele tinha comprado no primeiro mês de casamento. Aquela caixa era a única coisa que importava. Continha cartas da mãe dela, escritas antes de morrer, e um documento que Beatriz tinha jurado, havia 10 anos, nunca abrir antes da hora certa. Do lado de fora da mansão, um carro preto estava parado na esquina da rua havia quase 1 hora, o motor ligado, um homem de terno escuro no banco do motorista, observando a entrada principal através do retrovisor. Quando as portas enormes se abriram e Beatriz saiu, sozinha, carregando apenas a bolsa de lona, o homem desceu do carro e abriu a porta traseira sem dizer palavra. Doutora Beatriz, ele disse baixinho, o senhor Vasconcelos está esperando a senhora no escritório desde as 8 da noite. Ele disse que era urgente, algo sobre o prazo do testamento se encerrando em 30 dias. Beatriz parou um segundo antes de entrar no carro, olhando de relance para a janela iluminada do segundo andar da mansão, onde a silhueta de Rafael aparecia, imóvel, olhando para a rua sem coragem de descer. 30 dias, ela sussurrou para si mesma, entrando no carro. Ele tinha certeza absoluta de estar certo, aquele homem, e era exatamente essa certeza que ia custar caro para ele, muito mais caro do que qualquer cheque de 5 milhões. Dentro da mansão, Otávio Prado se aproximou do primo, o rosto composto numa máscara de preocupação fraternal que enganava quase todo mundo, menos Dona Lúcia, que observava o neto mais velho havia décadas o suficiente para reconhecer o brilho de satisfação por trás dos olhos dele. Fez a coisa certa, Rafael, Otávio disse, pousando a mão no ombro do primo. Eu sei que dói, mas é melhor descobrir agora do que depois que ela tivesse acesso a mais ações da empresa. Você fez a coisa certa. Rafael não respondeu. Ele estava olhando para o cheque caído no chão, ainda ali, ninguém tinha coragem de pegar, como se aquele pedaço de papel fosse capaz de explodir. Alguma coisa dentro dele, uma vozinha baixa que ele tinha aprendido a ignorar desde criança, sussurrava que irmão não era uma palavra que se inventasse sob pressão, que o jeito calmo dela de responder não combinava com quem estava mentindo. Mas essa vozinha sempre perdia. Na vida dele, para a certeza fria de que confiar em alguém era o primeiro passo para ser destruído, uma lição que o próprio pai dele tinha ensinado, sem querer, décadas atrás. Dona Lúcia se levantou devagar, apoiada na bengala, e caminhou até o neto, ignorando completamente Otávio, como se ele fosse invisível. Ela pegou o cheque do chão com a mão trêmula e o colocou na palma de Rafael, fechando os dedos dele em volta do papel com uma força surpreendente para uma mulher de 82 anos. Seu avô fez a mesma coisa com a primeira mulher dele. Ela disse, a voz rachada mas firme. Expulsou ela de casa achando que sabia a verdade toda. Descobriu 2 anos depois, tarde demais, que tinha sido enganado por gente da própria família que queria a herança só para si. Espero, pelo seu bem, que você seja mais rápido para enxergar do que ele foi. Ela se afastou sem esperar resposta, deixando Rafael sozinho no meio do salão que aos poucos ia se esvaziando, os convidados sumindo em pequenos grupos que já murmuravam a história de formas diferentes, cada versão ficando mais distorcida do que a anterior, como sempre acontece quando o silêncio de uma noite precisa ser preenchido por especulação de madrugada. Clara Nogueira, secretária executiva de Rafael havia 6 anos, tinha assistido a cena inteira encostada perto da porta da cozinha, uma bandeja de canapés esquecida nas mãos, o coração batendo forte de indignação contida. Ela conhecia Beatriz o suficiente para saber que aquela mulher jamais gastaria um centavo do dinheiro do marido sem necessidade, muito menos trairia alguém que tratava com tanto cuidado a avó doente da família. Clara tinha visto, semanas antes, Otávio Prado entregando um envelope pardo a um fotógrafo contratado que ninguém na festa reconhecia, um homem magro de casaco cinza que sumiu logo depois, sem nunca aparecer nas fotos oficiais do evento. Ela não tinha juntado as peças na hora, mas agora, vendo o cheque no chão e o rosto pálido de Dona Lúcia, uma suspeita começava a tomar forma dentro dela, pequena ainda, mas afiada como uma lâmina escondida na manga. Ela colocou a bandeja sobre um aparador de mármore e se aproximou de Rafael, que continuava parado no mesmo lugar, o cheque amassado na mão, os convidados já quase todos dispersos pelos jardins e pela saída principal, cochichando em grupos pequenos. Senhor Monteiro, ela disse,
A voz baixa, respeitosa, mas com um tremor de urgência que Rafael conhecia bem depois de anos trabalhando junto. O senhor tem um minuto? Preciso falar sobre uma coisa que vi há 2 semanas, antes de decidir se conto ou não. Rafael olhou para ela como se ela fosse uma distração inoportuna, os olhos ainda fixos na escadaria por onde Beatriz tinha desaparecido minutos antes. Agora não, Clara, ele respondeu, a voz cansada, sem a firmeza afiada de sempre. Se é sobre a reunião de amanhã com o Fundo Suíço, resolvemos na segunda. Não é sobre o Fundo Suíço, ela insistiu, dando um passo à frente, ignorando o protocolo que normalmente respeitava à risca. É sobre o senhor Otávio e um fotógrafo que ele contratou. Vi os dois conversando no estacionamento do escritório, há 2 semanas, trocando um envelope. Não dei muita importância na hora. Mas agora, depois dessas fotos que apareceram do nada, acho que devia ter prestado mais atenção. Pela primeira vez desde que o cheque tinha se rasgado em suas mãos, alguma coisa vacilou no rosto de Rafael, uma rachadura fina na certeza que ele tinha carregado a noite inteira como uma armadura. Ele olhou para o lado, procurando Otávio no meio do salão que se esvaziava, encontrando o primo já perto da porta principal, se despedindo de 2 diretores do banco com um sorriso largo demais para quem tinha acabado de testemunhar o casamento do primo desmoronar. Você tem certeza do que viu? Ele perguntou. A voz mais baixa agora, quase um sussurro. Tenho certeza do envelope, Clara respondeu. Não tenho certeza do que tinha dentro, só achei estranho, e continuo achando, principalmente depois de ver a senhora Beatriz sair daquele jeito, sem levar nada, sem brigar pelo dinheiro, sem nem tentar se defender direito. Gente culpada geralmente briga mais, senhor Monteiro. Gente inocente às vezes só desiste, porque cansa de tentar provar o óbvio para quem já decidiu não acreditar. Rafael não respondeu. Ele guardou o cheque amassado no bolso interno do paletó e ficou olhando para a escadaria vazia por mais um longo minuto. A orquestra contratada para a festa já guardando os instrumentos, os garçons recolhendo taças pela metade espalhadas em todas as superfícies do salão. Alguma coisa dentro dele queria correr atrás dela, subir aquela escada e perguntar, de verdade, sem raiva, o que tinha acontecido. Mas o orgulho, aquele mesmo orgulho que o pai dele tinha herdado do avô e passado adiante como uma maldição de família, prendia os pés dele no lugar, sussurrando que homem que corre atrás de mulher depois de expulsar, lá em público só faz papel de fraco 2 vezes na mesma noite. Ele se lembrou, sem querer, de como tinha conhecido Beatriz, 1 ano antes, num evento beneficente organizado pela própria Dona Lúcia para arrecadar fundos para um hospital infantil. Beatriz trabalhava então como esteticista num salão de bairro, contratada apenas para maquiar as voluntárias antes do evento, uma função discreta que ninguém na festa notaria se não fosse pelo jeito dela de conversar com as crianças doentes que passavam pelo corredor, agachando para ficar na altura delas, contando piadas bobas até arrancar risada de rostos cansados de tanto tratamento. Rafael tinha reparado nela antes de qualquer apresentação formal, antes de saber o nome dela, só pelo jeito de tratar gente que não tinha nada a oferecer em troca. Foi ele quem se aproximou primeiro, quebrando um protocolo que normalmente seguia à risca, perguntando se ela aceitaria um café depois do evento. Ela tinha rido, surpresa, dizendo que bilionários normalmente não paravam para conversar com a maquiadora contratada por hora. Ele tinha respondido que talvez isso dissesse mais sobre os bilionários do que sobre ela. 12 meses depois, casado sob um contrato que ele mesmo tinha insistido em redigir, cheio de cláusulas sobre patrimônio separado e divórcio sem direito à partilha, Rafael tinha se permitido, aos poucos, acreditar que talvez aquele casamento arranjado por conveniência, motivado pela cláusula do testamento do avô que exigia estado civil casado para ele assumir o controle total da Monteiro Global antes dos 35 anos, tivesse virado outra coisa. Ele nunca disse isso em voz alta, nunca disse que os jantares silenciosos dos dois na cozinha, longe dos empregados, tinham virado a parte do dia que ele mais esperava. Agora, parado sozinho no meio de um salão vazio, com o gosto amargo da própria certeza entalado na garganta, ele se perguntava se tinha sido rápido demais para acreditar no pior justamente porque, no fundo, sempre soube que não merecia que aquilo tudo fosse real. Otávio se aproximou de novo, dessa vez sem disfarçar completamente o brilho nos olhos, o copo de uísque já quase vazio na mão. Vou providenciar para a advocacia da empresa preparar os papéis do divórcio amanhã cedo, ele disse, num tom que tentava soar prestativo.
Melhor resolver isso rápido, antes que ela tente algum tipo de chantagem ou processo, você sabe como é. Rafael olhou para o primo por um longo segundo, algo frio se instalando no fundo do estômago. Uma pergunta que ele nunca tinha se dado ao trabalho de fazer antes daquela noite. Por que você estava tão interessado em resolver meu casamento, Otávio? Ele perguntou, a voz sem inflexão nenhuma. Desde quando você se importa tanto com quem eu escolho para dividir a vida? Otávio riu, um riso curto, talvez nervoso demais para quem não tinha nada a esconder. Porque somos família, Rafael. Porque eu vi as fotos com meus próprios olhos e me senti na obrigação de te avisar, antes que fosse tarde demais e ela levasse metade da empresa que nosso avô construiu com as próprias mãos. Mas Rafael já não estava ouvindo com atenção total. Ele estava olhando para as mãos do primo, notando, pela primeira vez, o leve tremor nos dedos em volta do copo de uísque, o mesmo tremor que ele tinha visto anos atrás, quando ainda garotos, toda vez que Otávio mentia para o avô sobre notas escolares ou festas escondidas. Uma vozinha, a mesma que tinha sussurrado mais cedo sobre a palavra irmão, voltou a falar mais alto agora, e dessa vez Rafael não conseguiu calar ela completamente, mesmo decidindo, por orgulho, ignorá-la por mais algumas horas. Naquela mesma noite, num escritório de advocacia no 20º andar de um prédio na Avenida Paulista, o advogado Heitor Vasconcelos esperava sentado atrás de uma mesa cheia de pastas, o relógio de parede marcando 11 horas da noite. Quando Beatriz entrou, ainda vestida com o vestido azul marinho da festa, ele se levantou imediatamente, o rosto tenso. Você soube, ela disse, sem cumprimento, sentando na cadeira em frente à mesa dele. Ele te ligou primeiro. Soube de tudo, Vasconcelos respondeu, empurrando uma pasta grossa sobre a mesa. Beatriz, precisamos conversar sobre o testamento do seu avô materno antes que o prazo de 30 dias se encerre. Se você não assinar os documentos de reivindicação até o final do mês, a participação de 42% na Grupo Castro Almeida vai automaticamente para o outro ramo da família, aquele que já tentou te processar 2 vezes para impedir que você reivindicasse qualquer coisa. Beatriz fechou os olhos por um segundo, a mão apertando a bolsa de lona no colo, sentindo o peso da caixa de madeira lá dentro. E o Rafael não pode saber de nada disso ainda. Ela disse, mais afirmação do que pergunta. Se ele descobrir que a empresa dele está em posição de comprar justamente as ações que você está prestes a herdar, antes que você tenha assinado qualquer coisa, isso vira motivo suficiente para outro escândalo, outra desconfiança. Vasconcelos respondeu. E do jeito que a noite terminou, imagino que a confiança entre vocês dois já não está em grande forma mesmo. Beatriz olhou pela janela do escritório. As luzes da cidade se espalhando lá embaixo, cada uma delas representando uma vida que não sabia nada sobre a dela, sobre a mentira que ela tinha carregado durante um ano inteiro de casamento não por escolha, mas por uma promessa feita à própria mãe, no leito de morte, de nunca revelar quem ela realmente era até que estivesse pronta para reivindicar o que era seu por direito, sem que ninguém pudesse dizer depois que ela tinha se casado por interesse. 30 dias, ela repetiu, olhando para Vasconcelos. Então temos 30 dias para descobrir por que meu marido, ex-marido, acreditou tão rápido numa mentira contada pelo primo dele. E, de quebra, 30 dias para eu decidir se quero mesmo aquilo que meu avô deixou para mim, ou se é tarde demais para qualquer coisa importar. Vasconcelos não respondeu na hora. Abriu a pasta grossa, tirou um envelope lacrado com o selo antigo da família Castro Almeida e o colocou nas mãos dela. Sua mãe deixou instruções específicas para esse envelope ser aberto só quando você decidisse reivindicar a herança. Ele disse. Acho que chegou a hora, Beatriz. Ela segurou o envelope como se fosse feito de vidro, sentindo o peso de 10 anos de silêncio, de promessas, de um casamento que tinha começado como um arranjo estranho e virado, sem que ela pudesse evitar, em algo que doía demais para chamar de fingimento. Lá fora, na rua, o carro preto ainda esperava, o motorista de terno escuro olhando para o relógio, sabendo que aquela noite era apenas o começo de uma tempestade que a cidade inteira ainda ia sentir. O escritório de Vasconcelos ainda cheirava a papel novo e café requentado, quando Beatriz abriu o envelope lacrado, 3 dias depois da festa, sentada na varanda do apartamento pequeno da própria madrinha, Dona Yolanda, que a tinha criado desde os 15 anos, quando a mãe dela, Isabel Castro Almeida, morrera de câncer sem nunca mais ter voltado a falar com o pai, Amadeu Castro, dono da Grupo Castro Almeida, uma das maiores empresas de logística marítima do país.
Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão, a letra fina e inclinada da mãe dela, e um segundo documento, mais formal, com o timbre de um cartório antigo. Beatriz leu a carta 2 vezes antes de conseguir respirar direito. Minha filha, se você está lendo isso, é porque decidiu, finalmente, reivindicar o que é seu. Eu sei que passei a vida te escondendo dessa família, e sei que isso te custou uma infância sem avô, sem primos, sem o sobrenome que por direito também é seu. Fiz isso porque seu avô só entende amor através de contrato e dinheiro. E eu não queria que você aprendesse a se valorizar daquele jeito. Mas ele está velho agora. E o testamento dele deixa 42% da empresa para você, desde que você reivindique antes dos 30 dias depois da morte dele, que já se passaram 27. Não deixe o medo de virar como ele te impedir de pegar o que é seu. Use esse dinheiro para fazer o bem que eu nunca consegui fazer com o meu. Beatriz dobrou a carta com cuidado e a guardou de volta na caixa de madeira, ao lado das outras cartas que a mãe tinha escrito ao longo de anos de doença, cada uma preparada para um momento diferente da vida da filha. Dona Yolanda, sentada ao lado dela na varanda com uma xícara de café esfriando na mesinha, observava o rosto da afilhada com a paciência de quem já tinha visto aquela dor se repetir antes. Você vai assinar? Ela perguntou, mais afirmação gentil do que pergunta. Vou, Beatriz respondeu, a voz firme apesar do cansaço nos olhos, não por causa do dinheiro, por causa do que minha mãe queria, e porque, se eu não assinar, aquele outro ramo da família, o tio Ricardo e os filhos dele, vão ficar com tudo e continuar tratando os funcionários do Porto de Santos do jeito que sempre trataram, sem direito nenhum, sem plano de saúde decente, sem nada. Minha mãe passou a vida inteira brigando por isso de longe. Não vou desperdiçar a chance de terminar o que ela começou. E o Rafael, Dona Yolanda perguntou, baixinho, sem querer forçar a barra. Beatriz ficou quieta por um momento, olhando para os prédios da vizinhança, o sol da tarde batendo de esguelha nas janelas. O Rafael acreditou numa mentira mais rápido do que levou para me conhecer de verdade em um ano inteiro de casamento. Ela disse, finalmente, isso não é sobre confiança quebrada de um dia para o outro, madrinha. É sobre um homem que nunca confiou em mim, na verdade, só fingiu confiar enquanto nada testava aquilo de verdade. Enquanto isso, no 23º andar da torre da Monteiro Global, Rafael estava sentado atrás da mesa do próprio escritório havia horas, o mesmo cheque rasgado e depois colado com fita adesiva sobre a mesa, ao lado de uma pasta que o departamento jurídico tinha enviado naquela manhã, urgente, sobre uma proposta de fusão que a empresa vinha negociando, havia meses com a Grupo Castro Almeida, uma das poucas companhias de logística marítima ainda independentes no país. O nome no topo do documento de autorização, a pessoa que precisava assinar pelo lado da Castro Almeida para validar qualquer movimento societário maior, era B. A. Castro. Rafael leu aquelas 3 letras 4 vezes seguidas. Uma sensação estranha se instalando no peito, antes de sacudir a cabeça e descartar a ideia como coincidência boba. Beatriz era um nome comum. Castro também. Ele tinha coisas mais importantes para resolver do que ficar imaginando fantasmas em iniciais de documento societário. Otávio entrou no escritório sem bater, como sempre fazia desde que os dois eram adolescentes, e Otávio tratava qualquer porta fechada como sugestão, não como regra. Ele trazia uma pasta fina debaixo do braço e um sorriso que tentava parecer solidário. Os papéis do divórcio, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa, empurrando na direção de Rafael. A advocacia preparou tudo hoje de manhã, rapidinho, sem partilha de bens porque o contrato pré-nupcial protege 100% do seu patrimônio. Só falta sua assinatura e a gente resolve isso antes do fim de semana, sem escândalo na imprensa. Rafael olhou para a pasta sem tocar nela. Por que tanta pressa? Ele perguntou, a mesma pergunta que tinha começado a se formar na noite da festa voltando à tona, mais afiada agora. Faz 3 dias. Otávio. Normalmente esse tipo de processo demora semanas para sair do papel. Só quero proteger você, Otávio respondeu. Rápido demais, o tom levemente defensivo escapando por baixo da fachada calma. Quanto antes resolver, menos chance dela procurar algum advogado esperto e inventar alguma história para tentar te processar depois. Você sabe como mulher desesperada por dinheiro consegue ser criativa. Rafael pegou a caneta, aproximou da primeira página e ficou parado assim por um longo momento, a ponta da caneta quase tocando o papel, os olhos fixos nas 3 letras que ele tinha visto minutos antes na pasta da fusão. B. A. Castro. Beatriz Almeida.
A vozinha que Clara tinha despertado na noite da festa voltou, mais alta agora, dizendo para ele que assinar aquilo tão rápido, sem investigar nada, era exatamente o tipo de decisão precipitada que ele jurou nunca tomar depois de ver o próprio pai destruir a vida por confiar demais na palavra errada décadas atrás. Vou pensar melhor, Rafael disse, fechando a pasta sem assinar, guardando ela numa gaveta da própria mesa. Não hoje. O rosto de Otávio, por uma fração de segundo, perdeu completamente a máscara de preocupação fraternal, os olhos estreitando numa expressão fria que sumiu tão rápido quanto apareceu. Como quiser, ele disse, a voz recuperando o tom calmo de sempre. Só não demora muito. Quanto mais tempo esse assunto fica em aberto, mais chance de complicação. Depois que o primo saiu, Rafael ficou sozinho olhando para a gaveta fechada, uma decisão pesando sobre ele que não tinha nada a ver com contratos ou fusões e tudo a ver com um orgulho que começava silenciosamente a rachar ao meio. Ele pegou o telefone e discou o número de Clara. Preciso que você levante tudo o que conseguir sobre a Grupo Castro Almeida, ele disse, assim que ela atendeu. Histórico da família, herdeiros, qualquer processo judicial dos últimos 10 anos envolvendo o sobrenome Castro, e também, sem fazer alarde, quero saber quem é o fotógrafo que tirou aquelas fotos da Beatriz no restaurante do Copacasa. Clara ficou em silêncio do outro lado da linha por um segundo antes de responder, o coração acelerando de um jeito que ela não sentia fazia anos, desde a primeira vez que descobriu uma fraude contábil dentro da própria empresa, ainda estagiária, e teve que decidir se denunciava ou ficava calada. Vou começar agora mesmo, senhor Monteiro, ela disse, mas preciso te avisar de uma coisa. Se eu mexer nesse assunto, o senhor Otávio provavelmente vai descobrir, mais cedo ou mais tarde. Ele tem gente de confiança espalhada em quase todos os departamentos. Deixa que eu me preocupo com o Otávio, Rafael respondeu, a voz mais dura do que pretendia. Você só me traz as informações. Clara passou os 3 dias seguintes trabalhando até tarde, oficialmente cuidando da agenda de Rafael, extraoficialmente ligando para contatos antigos em agências de fotografia freelancer, perguntando discretamente sobre um homem magro de casaco cinza que tinha sido visto na festa e no estacionamento da empresa. Na quarta tentativa, um antigo colega de faculdade que trabalhava numa revista de celebridades reconheceu a descrição e deu um nome, Anderson Prates, fotógrafo freelancer conhecido por aceitar qualquer trabalho, incluindo os que exigiam discrição absoluta e pagamento em espécie. Clara conseguiu, através de outro contato, uma cópia digital do comprovante de pagamento que Anderson Prates tinha recebido no mês anterior, uma transferência de uma empresa de fachada, chamada Aurora Consultoria Empresarial, registrada havia apenas 4 meses, com um único sócio administrador cujo nome ela reconheceu imediatamente ao abrir o documento societário, porque tinha visto aquele mesmo nome assinado em dezenas de memorandos internos da Monteiro Global ao longo dos últimos 6 anos. Otávio Prado. Ela ficou olhando para a tela do computador por um longo minuto, as mãos frias, sabendo que aquilo mudava tudo, mas sabendo também que precisava ter cuidado extremo antes de levar aquela informação para Rafael, porque se Otávio descobrisse que ela estava investigando, a carreira dela na empresa, construída ao longo de 6 anos com muito esforço, poderia acabar numa demissão fabricada antes mesmo que a verdade viesse à tona. Ela salvou o documento em 3 lugares diferentes, incluindo um pendrive que guardou dentro da bolsa, longe de qualquer computador da rede interna da empresa, e decidiu esperar até ter certeza absoluta antes de mostrar qualquer coisa a Rafael. No dia seguinte, incapaz de esperar pelo resultado da investigação discreta de Clara, Rafael tomou uma decisão que ele mesmo reconheceria, mais tarde, como precipitada. Foi pessoalmente até o restaurante do Hotel Copacasa, sem avisar ninguém, nem mesmo o próprio motorista, dirigindo o carro particular que quase nunca usava, e pediu para falar com o gerente, exigindo acesso às imagens de segurança da noite em que as fotos tinham sido tiradas. O gerente, reconhecendo o sobrenome Monteiro e o peso que ele carregava naquela cidade, hesitou apenas alguns segundos antes de ceder, levando Rafael até uma salinha nos fundos do restaurante, onde um funcionário de segurança passou as imagens da câmera que cobria a mesa reservada perto da janela. Rafael assistiu, em silêncio absoluto, ao vídeo mudo mostrando Beatriz sentada à mesa com um homem alto, de cabelo escuro cortado curto, os dois conversando de forma animada, as mãos se tocando por cima da mesa em determinado momento,
exatamente como nas fotos que Otávio tinha mostrado a ele. Mas havia um detalhe que as fotos, cuidadosamente enquadradas, tinham escondido. Na gravação, alguns minutos depois do momento fotografado, o homem tirava do bolso uma carteira e mostrava para Beatriz um documento, e ela levava as duas mãos ao rosto, claramente emocionada, não de alegria, mas de choro, um choro que durou vários minutos, o homem se levantando da cadeira para abraçar, lá por cima da mesa num gesto que qualquer pessoa reconheceria como consolo, não como romance. Rafael pediu para o funcionário voltar a gravação 3 vezes, tentando entender o que tinha se passado ali, uma sensação de vertigem tomando conta dele conforme percebia que tinha visto exatamente a mesma cena que Otávio via, mas interpretado de um jeito completamente diferente, porque nunca tinha se dado ao trabalho de assistir além dos poucos segundos capturados nas fotos. Quem é esse homem? Ele perguntou ao gerente, a voz mais rouca do que pretendia. O gerente verificou os registros da reserva no sistema do restaurante. A mesa tinha sido reservada em nome de Ricardo Almeida, o pagamento feito com um cartão corporativo de uma clínica de oncologia do bairro dos Jardins. Rafael anotou o nome, sentindo o estômago revirar, uma possibilidade terrível começando a tomar forma na cabeça dele, ligada de alguma maneira àquela palavra que Beatriz tinha dito na noite da festa e que ele tinha descartado como mentira. Irmão. Ele saiu do restaurante sem dizer mais nada, sentando dentro do próprio carro por quase 20 minutos, sem ligar o motor, encarando o volante, a certeza que tinha sustentado havia 3 dias, começando a desmoronar pedaço por pedaço, substituída por uma vergonha que ele não sabia direito onde guardar. A decisão precipitada de investigar sozinho, sem esperar Clara terminar o trabalho dela, tinha aberto uma porta que ele agora não sabia como fechar de novo, e o medo de ter cometido um erro grande demais para consertar começava a pesar mais do que qualquer orgulho que ainda tentasse se impor. Enquanto isso, num restaurante particular no bairro dos Jardins, Otávio Prado almoçava com Ricardo Almeida Castro, o mesmo tio afastado que disputava a herança de Amadeu Castro contra Beatriz, os dois conversando em voz baixa sobre uma aliança que vinha sendo construída havia meses, muito antes da festa de aniversário de casamento. Se a Beatriz reivindicar a herança antes do prazo, você perde os 42% para ela, Otávio disse, cortando um pedaço de filé com cuidado exagerado. Mas se ela continuar afastada da família, envolvida num escândalo, desacreditada publicamente como uma golpista que traiu o marido bilionário, fica muito mais difícil para ela convencer qualquer tribunal ou banco de investimento a validar a reivindicação dela. Ninguém financia fusão nenhuma com uma pessoa que estampou o jornal como amante desonesta. Ricardo assentiu, bebericando o vinho tinto no cálice. E o que você ganha nisso tudo, Otávio? Porque eu conheço gente o suficiente para saber que ninguém arma esquema desse tamanho só por caridade familiar. Otávio sorriu, o mesmo sorriso fino que tinha usado a noite inteira da festa. Eu ganho tempo, ele respondeu. Enquanto Rafael estiver ocupado demais brigando com fantasmas de casamento desfeito, o Conselho da Monteiro Global vai precisar de alguém confiável para assinar a fusão em nome da empresa. E esse alguém, com um pouco de esforço, posso ser eu, deixando meu primo tão desacreditado perante o Conselho que ele mesmo vai preferir se afastar da linha de frente por um tempo, exatamente o tempo suficiente para eu consolidar controle que meu avô nunca me deu por vontade própria. Os dois brindaram baixinho, sem imaginar que um garçom do restaurante, contratado meses antes por indicação de Clara, através de um antigo colega de faculdade que ela mantinha em contato justamente para esse tipo de favor discreto, anotava mentalmente cada palavra daquela conversa para relatar depois, palavra por palavra, a mulher que confiava mais na intuição do que em qualquer relatório financeiro polido. Naquela mesma tarde, em outro andar da cidade, Beatriz assinou os documentos de reivindicação da herança no escritório de Vasconcelos, a caneta tremendo levemente na mão dela na hora de escrever o próprio nome completo pela primeira vez em anos, Beatriz Almeida Castro, o sobrenome que a mãe tinha escondido dela quase a vida inteira agora, reaparecendo em tinta permanente sobre papel oficial. Assim que a fusão entre a Monteiro Global e a Castro Almeida for anunciada oficialmente, Vasconcelos disse, guardando os documentos assinados numa pasta lacrada, todo mundo vai saber que você é a herdeira de 42% da empresa que seu marido está tentando comprar. Isso vai complicar as coisas rapidamente, Beatriz. Talvez seja melhor você mesma contar para ele antes que ele descubra por conta própria, de um jeito que pareça ainda pior do que já é.
Beatriz balançou a cabeça, olhando pela janela do escritório. Ele que descubra do jeito que descobrir, ela disse, a voz cansada, mas decidida. Da última vez que tentei explicar alguma coisa para ele, ele nem me deixou terminar a frase antes de rasgar um cheque na minha cara. Não vou correr atrás de novo. Se ele quiser a verdade, vai ter que procurar por ela, do mesmo jeito que procurou tão rápido pela mentira que já tinha decidido acreditar. Naquela noite, Rafael voltou para a mansão vazia depois de horas dirigindo sem rumo pela cidade, incapaz de decidir se ligava para Beatriz, se ligava para o tal Ricardo Almeida, ou se simplesmente engolia o orgulho e esperava Clara terminar a investigação que ele mesmo tinha pedido. Encontrou a avó ainda acordada na sala de estar, uma xícara de chá esfriando ao lado dela, um álbum de fotografias antigo aberto sobre o colo. Não consigo dormir direito desde a festa, Dona Lúcia disse, sem levantar os olhos do álbum quando o neto entrou. Fica olhando para essas fotos antigas do seu avô, tentando entender por que os homens dessa família insistem em repetir o mesmo erro, geração atrás de geração, sempre acreditando primeiro na palavra de quem tem interesse em mentir, e só depois procurando a verdade quando já é tarde demais para evitar o estrago. Rafael se sentou ao lado dela, olhando as fotografias em preto e branco de um casal jovem que ele mal reconhecia, seu avô décadas mais novo, o braço em volta de uma mulher de sorriso largo que não era a avó dele. Quem é ela? Ele perguntou, apontando para a fotografia. Aparecida, a primeira esposa do seu avô, Dona Lúcia respondeu, a voz carregada de uma tristeza antiga. Expulsa de casa depois que o irmão dele, seu tio bisavô, inventou uma história de traição para ficar com o controle da empresa que os dois tinham fundado juntos. Seu avô só descobriu a verdade 2 anos depois. Quando já era tarde demais, ela já tinha se casado de novo, refeito a vida longe daqui e recusou perdão até o último dia que viveu. Ele carregou essa culpa até morrer, Rafael. Não quero ver você carregando a mesma coisa. Fui até o restaurante hoje, Rafael confessou, baixinho, a voz quase um sussurro de vergonha. Vi a gravação inteira, não só as fotos que o Otávio me mostrou. Tem coisa que não bate, avó. Tem coisa que eu não quero acreditar que possa ser verdade, porque se for, eu destruí tudo por nada, só por orgulho e pressa. Dona Lúcia fechou o álbum devagar e pousou a mão enrugada sobre a mão do neto, o gesto carregando mais peso do que qualquer discurso. Então descubra a verdade rápido, ela disse, simplesmente, e quando descobrir, tenha coragem de admitir o erro em voz alta, na frente de quem precisa ouvir, não só dentro da sua própria cabeça, trancado nesse escritório, com medo de parecer fraco. Fraqueza de verdade é continuar errado só para não admitir que errou. Rafael passou o resto da noite sentado na varanda do próprio quarto, o telefone na mão, o número de Beatriz aberto na tela, o dedo pairando sobre o botão de ligar sem coragem suficiente para apertar, enquanto lá fora, na cidade, uma tempestade de verão começava a se formar no horizonte, os primeiros trovões distantes ecoando como um aviso de que a calmaria enganosa dos últimos 3 dias estava prestes a se romper de vez. No bolso do paletó pendurado no closet, o cheque rasgado e colado com fita adesiva continuava dobrado, esquecido, junto com um bilhete que Rafael tinha começado a escrever 3 vezes naquela noite e amassado outras 3, incapaz de encontrar as palavras certas para pedir desculpa a alguém que talvez nunca mais aceitasse ouvir nada vindo dele. Ele guardou o último rascunho na gaveta da mesinha de cabeceira, ao lado de uma aliança que tinha tirado do dedo sem perceber em algum momento da noite e que agora brilhava fraca sob a luz do abajur, esperando por uma decisão que ele ainda não tinha coragem de tomar, enquanto o vento lá fora começava a sacudir as cortinas abertas, trazendo o cheiro de chuva próxima e um silêncio pesado que parecia esperar, junto com ele, o primeiro trovão de verdade daquela tempestade, o tipo de trovão que não avisa antes de rachar o céu ao meio, deixando quem escuta sem tempo nenhum para se preparar direito, nem mentalmente, nem no coração. A tempestade que ameaçava a cidade a noite inteira finalmente desabou pouco depois das 6 da manhã, a chuva batendo forte contra as janelas da mansão Monteiro enquanto Rafael, sem ter dormido, descia até a cozinha em busca de café, encontrando Dona Lúcia já sentada à mesa, vestida, como se tivesse esperado a noite inteira só para falar com ele. Recebi uma ligação da Clara às 5 da manhã, ela disse, empurrando um envelope pardo sobre a mesa na direção do neto. Ela disse que preferia me entregar antes de te entregar diretamente,
porque tinha medo de que você reagisse mal demais sozinho, sem alguém por perto, para evitar que você fizesse alguma besteira maior do que já fez. Rafael abriu o envelope com as mãos ainda tremendo de cansaço, encontrando dentro a cópia do comprovante de pagamento da empresa de fachada Aurora Consultoria Empresarial ao fotógrafo Anderson Prates, junto com uma transcrição datilografada da conversa entre Otávio e Ricardo Almeida no restaurante dos Jardins, cada palavra anotada pelo garçom que Clara tinha colocado ali meses antes, por precaução, sem imaginar que aquela precaução se tornaria tão urgente tão rápido. Ele leu o documento 2 vezes, sentindo o sangue gelar a cada linha, principalmente na parte em que Otávio admitia, em suas próprias palavras, que o objetivo era desacreditar Beatriz publicamente para enfraquecer a reivindicação de herança dela e, ao mesmo tempo, afastar Rafael da liderança da fusão com a Castro Almeida, tempo suficiente para que o próprio Otávio assumisse o controle perante o conselho. Ele armou tudo, Rafael disse, a voz sem força nenhuma, como se cada palavra custasse um pedaço dele. Desde o início, o fotógrafo, as fotos editadas para parecer o que não eram, a pressa para o divórcio, tudo. Dona Lúcia assentiu, sem surpresa nenhuma estampada no rosto, como alguém que já esperava aquela confirmação havia dias. E você, o que vai fazer agora? Ela perguntou, a voz firme, sem dar espaço para a autopiedade. Antes que Rafael pudesse responder, o telefone dele vibrou sobre a mesa, uma mensagem de um número desconhecido, apenas um link para uma matéria publicada minutos antes num site de notícias financeiras, o título gritando em letras garrafais que a Monteiro Global estava prestes a fechar fusão histórica com a Grupo Castro Almeida e que a herdeira principal da empresa de logística marítima, recentemente confirmada por documentos de cartório, era ninguém menos que Beatriz Almeida Castro, esposa recém-separada do próprio CEO da Monteiro Global, numa reviravolta que colocava em xeque a legitimidade da negociação inteira, já que analistas questionavam se o casamento desfeito tinha sido, na verdade, parte de uma estratégia calculada por ambos os lados. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés, lendo a matéria com um misto de descrença e horror crescente. Não era só que Beatriz era herdeira de uma fortuna que ele nunca soube que existia, era que agora, publicamente, tudo o que ele tinha feito na noite da festa, expulsar, lá em frente a todo mundo, rasgar um cheque na cara dela, seria interpretado pela imprensa e pelo mercado financeiro como parte de uma manobra suja para desacreditar a herdeira de uma empresa concorrente, ou pior, como sinal de que a fusão inteira estava contaminada por um conflito de interesses pessoal que nenhum conselho de administração toleraria sem investigação. O conselho vai convocar reunião de emergência ainda hoje, ele disse, mais para si mesmo do que para a avó, a mente já correndo por entre as implicações legais e financeiras daquilo tudo. Se parecer que eu sabia da herança dela e tentei me livrar dela de propósito para evitar conflito de interesse, ou pior, se parecer que ela armou tudo para entrar na minha vida sabendo da fusão, os dois lados vão desconfiar de mim, do meu caráter, da minha capacidade de liderar qualquer negociação de porte. Dona Lúcia pousou a mão sobre a mão dele. Isso agora é problema de empresa, ela disse, a voz suave mas incisiva. O problema de verdade, o que importa de verdade, é que você machucou uma mulher inocente por orgulho e pressa, e ela nem sequer sabia, até 3 dias atrás, que a herança dela ia colidir dessa forma com o seu mundo. Resolve isso primeiro, Rafael. O resto é só dinheiro e reputação, coisas que se recuperam. O que você quebrou com ela, se não resolver rápido, talvez nunca mais se recupere. Rafael saiu de casa antes das 8 da manhã, ainda chovendo forte, dirigindo direto para o escritório de Vasconcelos, cujo endereço ele conseguiu através de Clara em minutos, disposto a falar com Beatriz de qualquer jeito, mesmo sabendo que ela provavelmente nem aceitaria recebê-lo. Quando chegou, encontrou não apenas Vasconcelos, mas também Otávio Prado, já sentado na sala de espera do escritório, uma expressão de falsa surpresa se formando no rosto do primo ao ver Rafael entrar encharcado de chuva. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, a voz carregada de uma raiva que ele mal conseguia conter. Vim tentar resolver essa situação da fusão antes que vire um escândalo maior. Otávio respondeu, se levantando, ajustando o paletó com calma calculada. Pensei em conversar com o advogado dela, propor um acordo rápido para ela renunciar formalmente a qualquer participação na negociação, evitando esse conflito de interesse que os jornais estão explorando.
Você quer que ela renuncie à herança dela, Rafael disse, incrédulo, a raiva finalmente encontrando um alvo claro depois de dias confusa demais para se fixar em algum lugar. Depois de armar aquelas fotos falsas, pagar um fotógrafo através de uma empresa de fachada, conspirar com o Ricardo Almeida para desacreditar ela publicamente, agora você quer que ela desista da própria herança também? Até onde vai essa sua fome, Otávio? O sorriso de Otávio finalmente desapareceu por completo, substituído por uma frieza que Rafael nunca tinha visto tão exposta no rosto do primo. Como você sabe sobre o Ricardo? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Vasconcelos, que tinha assistido à cena da porta do próprio escritório, interveio antes que a situação escalasse mais. Cavalheiros, talvez seja melhor continuar essa conversa lá dentro. Longe da recepção, ele disse, gesticulando para a sala reservada, onde Beatriz, avisada pela secretária sobre a chegada inesperada dos dois primos, já esperava sentada, o rosto calmo, mas os olhos alertas. Quando Rafael entrou na sala e viu Beatriz pela primeira vez desde a noite da festa, alguma coisa dentro dele quase cedeu ali mesmo, o impulso de pedir desculpa imediatamente quase vencendo o orgulho, mas a presença de Otávio logo atrás dele e a gravidade da situação toda o impediu de fazer qualquer coisa, além de ficar parado no meio da sala, encharcado, sem saber por onde começar. Vim aqui para te dizer que descobri a verdade, ele disse finalmente a voz rouca. Sobre as fotos, sobre o Otávio, sobre o Ricardo Almeida, descobri tudo, Beatriz. E queria pedir desculpa, mas sei que desculpa não resolve o que eu fiz na frente de todo mundo naquela festa. Beatriz olhou para ele por um longo momento, sem responder de imediato, o silêncio pesando mais do que qualquer grito poderia pesar. Você descobriu a verdade porque foi obrigado, ela disse, finalmente, a voz calma mas cortante. A matéria saiu hoje de manhã. Você não veio aqui porque confiou em mim depois de pensar melhor, Rafael. Veio porque o mercado financeiro te obrigou a prestar atenção numa verdade que já estava bem na sua frente há dias. Se você tivesse escolhido olhar. Otávio, sentado numa cadeira no canto da sala, começou a se levantar, uma tentativa de sair antes que a conversa se voltasse totalmente contra ele. Mas Vasconcelos, com uma calma cirúrgica, colocou a pasta com a transcrição da conversa do restaurante sobre a mesa, deslizando ela na direção de Beatriz e Rafael ao mesmo tempo. Acho que antes de qualquer um sair dessa sala, ele disse, todos precisam ouvir o que essa transcrição registra, palavra por palavra, sobre os planos do Sr. Otávio Prado para o futuro da Monteiro Global e da Grupo Castro Almeida. O rosto de Otávio empalideceu visivelmente, os olhos passando rápido entre Rafael, Beatriz e o advogado, calculando, pela primeira vez em toda aquela manobra cuidadosamente arquitetada, que talvez tivesse subestimado quantas pessoas estavam prestando atenção nos movimentos dele. Isso é conversa fiada, ele disse, tentando recuperar o controle da própria voz. Não prova nada, é a palavra de um garçom qualquer contra a minha. Vasconcelos sorriu, um sorriso fino, quase idêntico ao que Otávio costumava usar. Existe também o comprovante bancário da Aurora Consultoria Empresarial, ele respondeu, calmamente. E existe uma auditoria interna que a senhorita Clara Nogueira já protocolou esta manhã, junto ao Departamento de Compliance da Monteiro Global, antes mesmo dessa reunião começar. O senhor tem, imagino, muito mais explicações para dar ao conselho da empresa do que qualquer um de nós nessa sala. Otávio deu um passo para trás, a máscara de calma finalmente rachando por completo, revelando por baixo dela um homem encurralado, calculando as próprias saídas, e foi nesse exato momento que o celular dele tocou, o nome do presidente do Conselho da Monteiro Global, aparecendo na tela, exigindo presença imediata numa reunião de emergência, marcada para dali a 2 horas, deixando claro, sem dizer explicitamente, que a rede que Otávio tinha tecido durante meses começava, finalmente, a se desfazer, fio por fio, mas sem que ninguém ali soubesse ainda até onde ele estaria disposto a ir para evitar a própria queda. Ele saiu da sala sem se despedir, o celular ainda na mão, deixando para trás um silêncio pesado que Vasconcelos tratou de preencher rapidamente, avisando que precisava ligar para o departamento jurídico da Castro Almeida e alinhar a estratégia antes da reunião de conselho, e se retirando também, fechando a porta atrás de si com um cuidado quase exagerado, como quem reconhece que a conversa que ficaria entre Rafael e Beatriz não era assunto de mais ninguém. Sozinhos pela primeira vez desde a festa,
Os dois ficaram em lados opostos da sala, a chuva ainda batendo forte na janela, o silêncio esticado como uma corda prestes a arrebentar. Rafael foi o primeiro a quebrar. Eu vi a gravação inteira do restaurante, ele disse, dando um passo à frente, parando quando percebeu que Beatriz recuava instintivamente meio passo para trás, um gesto pequeno que doeu nele mais do que qualquer grito poderia doer. Vi você chorando, vi ele te abraçando. Não era o que as fotos mostravam. Eu devia ter pedido para ver a gravação inteira, antes de acreditar em qualquer coisa, devia ter te dado o benefício da dúvida que qualquer pessoa que diz amar alguém deveria dar antes de rasgar um cheque na cara dela na frente de 120 pessoas. Ricardo Almeida não é meu irmão de sangue, Beatriz disse, a voz mais suave agora, mas ainda guardando distância. É meu irmão de criação, filho da governanta que cuidou de mim depois que minha mãe morreu, enquanto minha madrinha corria atrás de documentação para me tirar da tutela do Estado. Crescemos juntos, dividimos quarto na casa da dona Yolanda por anos. Naquela noite no restaurante, ele tinha acabado de receber um diagnóstico de leucemia, Rafael. Chorei porque um dos únicos irmãos que eu tenho no mundo inteiro estava me contando que talvez não sobrevivesse ao tratamento. E você viu essa cena, essa dor específica, e decidiu que era traição. Rafael fechou os olhos por um segundo, o peso daquela informação caindo sobre ele como um soco no estômago. Eu não sabia, ele disse, a voz quebrando ligeiramente. Não me passou pela cabeça perguntar, na hora, porque estava com raiva demais, com medo demais de repetir o mesmo erro do meu pai, de confiar demais e acabar destruído. Fiquei tão preso em não parecer ingênuo que virei cruel sem perceber. Isso não é desculpa, Beatriz respondeu, mas a dureza na voz dela já começava a ceder espaço para um cansaço mais profundo do que raiva. Meu avô tratou minha mãe assim a vida inteira, decidindo o que era verdade sem nunca perguntar para ela o que realmente sentia ou pensava. Ela fugiu daquela família inteira para não virar eu tratada do mesmo jeito, um objeto que se define pelo dinheiro ao redor, não pelas próprias escolhas. E aí eu me caso com você, achando, ingenuamente, que talvez fosse diferente, que talvez você enxergasse além do contrato pré-nupcial e das cláusulas do testamento do seu avô, e no fim das contas, na primeira crise de verdade, você agiu exatamente como eu temia que agisse. Me dá uma chance de provar que posso ser diferente, Rafael pediu, a voz agora despida de qualquer orgulho, algo cru e exposto que Beatriz nunca tinha ouvido dele antes, nem nos melhores momentos dos 12 meses de casamento. Sei que não mereço, sei que estraguei tudo publicamente, de um jeito que vai levar tempo para qualquer pessoa esquecer, mas me dá uma chance de mostrar, com ação, não só com palavra, que aprendi alguma coisa com isso. Beatriz olhou para ele por um longo momento, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa antiga e uma ponta minúscula de esperança que ela mesma parecia relutante em admitir. Ainda tenho o Otávio para lidar, ela disse, finalmente, desviando o assunto de propósito, incapaz de responder ao pedido dele naquele momento. Ainda tem a fusão, o conselho, meu tio Ricardo tentando reverter minha reivindicação de herança, usando exatamente esse escândalo que vocês dois criaram. Resolve isso primeiro, Rafael. Depois a gente vê se ainda sobra alguma coisa entre nós para salvar. Do lado de fora do escritório, na rua molhada de chuva, Clara esperava dentro do próprio carro, o telefone na mão, tendo acabado de receber uma mensagem anônima que a deixou gelada, uma fotografia do próprio carro dela estacionado em frente ao apartamento de Anderson Prates, tirada dias antes, junto com uma frase curta e ameaçadora, avisando que era melhor ela parar de se meter em assuntos que não eram da conta de uma simples secretária se quisesse continuar tendo emprego, ou coisa pior, na cidade. Ela guardou o celular na bolsa com as mãos tremendo levemente, decidindo, apesar do medo, que já tinha ido longe demais para recuar agora e que precisava avisar Rafael sobre a ameaça antes que a reunião do conselho começasse, mesmo sabendo que isso significava admitir, publicamente, o quanto tinha se arriscado por uma causa que tecnicamente nem era sua para defender. Rafael saiu do escritório de Vasconcelos, ainda ensopado de chuva, a cabeça girando com tudo que tinha ouvido, e encontrou Clara esperando por ele, o rosto tenso de um jeito que ele reconheceu de longe como sinal de problema sério. Ela mostrou a mensagem ameaçadora sem rodeios, a voz tremendo levemente apesar do esforço para parecer calma. Não sei se foi o Otávio diretamente ou alguém que ele contratou, ela disse,
Mas isso significa que ele sabe que estamos perto demais da verdade e que está disposto a intimidar quem for preciso para proteger a própria posição. Achei melhor te avisar antes da reunião do conselho, Sr. Monteiro, porque se ele está disposto a ameaçar uma secretária, imagino do que mais ele seria capaz numa sala cheia de investidores com muito dinheiro em jogo. Rafael sentiu uma onda de raiva e culpa ao mesmo tempo. Culpa por ter colocado Clara numa posição de risco por causa de um erro que era inteiramente dele, e raiva por perceber que o primo, encurralado, provavelmente reagiria com ainda mais desespero do que ele imaginava. Você devia ter recusado esse pedido desde o início, ele disse, a voz carregada de preocupação genuína. Eu não devia ter te colocado nessa posição. Eu escolhi ajudar porque sabia que era a coisa certa a fazer, Clara respondeu, endireitando os ombros com uma coragem que desmentia o tremor na voz dela minutos antes. Não foi o senhor que me obrigou, mas agora que sei o tanto que ele está disposto a fazer para se proteger, acho melhor levarmos essa ameaça direto para a reunião do conselho também, junto com todas as outras provas. Se ele está disposto a intimidar funcionários, isso só prova ainda mais o tipo de caráter que ele tem, e o conselho precisa saber disso antes de decidir qualquer coisa sobre o futuro da liderança da empresa. Dentro do carro, a caminho do escritório central da Monteiro Global, Rafael ligou para Dona Lúcia, contando rapidamente tudo o que tinha descoberto, a verdade sobre Ricardo Almeida, a ameaça recebida por Clara, a reunião de emergência marcada para dali a pouco mais de 1 hora. A avó ouviu em silêncio quase completo, interrompendo apenas uma vez. Seu avô, quando finalmente descobriu a verdade sobre a primeira esposa dele, esperou tempo demais para agir. Com medo de admitir o erro em público, ela disse, a voz carregada de urgência que Rafael raramente ouvia dela. Não repita esse erro, Rafael. Não adianta descobrir a verdade se você não tiver coragem de agir sobre ela na hora certa, mesmo que doa, mesmo que pareça que tudo vai desmoronar em cima de você. Às vezes as coisas precisam desmoronar um pouco antes de poderem ser reconstruídas direito. Rafael desligou o telefone e ficou olhando pela janela do carro, a chuva finalmente diminuindo de intensidade, a cidade cinzenta, passando devagar do lado de fora, enquanto o motorista seguia em direção à torre da Monteiro Global. Ele pensou em Beatriz sentada naquela sala, a distância que ela mantinha mesmo depois de ouvir o pedido de desculpa, o jeito calculado como ela desviava do assunto do casamento para focar no que precisava ser resolvido primeiro. Não era indiferença. Ele reconhecia agora, era autopreservação, o mesmo instinto que a tinha feito esconder a própria identidade por 10 anos inteiros, o instinto de proteger o coração antes de arriscar confiar de novo em alguém que já tinha provado, uma vez, que confiança fácil vinha rápido demais e ia embora com a mesma velocidade. Clara, sentada ao lado dele no banco de trás, quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Posso perguntar uma coisa, Sr. Monteiro? Ela disse, e diante do aceno de cabeça dele, continuou. O senhor ama ela de verdade ou só está com medo de perder o controle da fusão e da reputação por causa desse escândalo todo? Rafael ficou quieto por um longo momento, a pergunta pesando mais do que ele esperava. Achei, durante meses, que estava só me acostumando com a companhia dela. Ele disse, finalmente, a voz baixa, quase confessional, que era conveniência, rotina, o tipo de conforto que qualquer casamento arranjado desenvolve com o tempo. Só entendi o tamanho do que sentia quando vi ela descer aquela escadaria na noite da festa e percebi que a casa inteira ficou vazia de um jeito que nenhum contrato rasgado ou nenhuma cláusula de patrimônio separado explicava. Não é medo de perder a fusão, Clara. É medo de ter perdido, por orgulho idiota, a única pessoa que me fez sentir alguma coisa de verdade em anos. Clara assentiu, olhando para frente, para as ruas molhadas passando pela janela do carro. Então acho melhor o senhor guardar essa resposta com muito cuidado. Ela disse, porque vai precisar dela, e não só para convencer a doutora Beatriz, vai precisar dela para se convencer também, nos dias que vêm, de que vale a pena lutar por isso mesmo quando ficar difícil, e pelo jeito que essa reunião de conselho promete ser, vai ficar difícil muito antes de ficar fácil, e não existe atalho nenhum para pular essa parte. A sala de reuniões do 25º andar da Monteiro Global estava cheia quando Rafael entrou, os 11 membros do conselho já sentados em volta da mesa oval de vidro, os rostos variando entre curiosidade mal disfarçada e preocupação genuína, todos tendo lido, é claro, a matéria publicada naquela manhã
sobre a herança de Beatriz e o escândalo do casamento desfeito. Otávio já estava lá, sentado na ponta oposta da mesa, o rosto recomposto numa expressão de calma profissional que só quem tinha visto o que Rafael tinha visto na manhã anterior conseguiria reconhecer como fachada. O presidente do conselho, Dr. Amâncio Ferraz, um homem de 70 anos que tinha acompanhado a Monteiro Global desde os tempos do avô de Rafael, abriu a reunião sem rodeios. Precisamos entender exatamente o que está acontecendo antes de decidir os próximos passos da fusão com a Castro Almeida, ele disse, os olhos passando entre Rafael e Otávio. Existe um conflito de interesse real nessa negociação, ou isso é só especulação de jornalista tentando vender manchete? Rafael se levantou, uma pasta na mão contendo cópias de tudo que Clara e Vasconcelos tinham reunido, e começou a falar, a voz firme apesar do peso que carregava por dentro. Existe conflito de interesse? Sim, ele disse, mas não o que a matéria sugere. Não fui eu que soube da herança da minha esposa e me separei dela para evitar escândalo. Fui enganado, deliberadamente, por alguém dentro desta mesa que armou um esquema de fotos falsas e informação distorcida especificamente para destruir meu casamento e desacreditar a reivindicação de herança da senhora Beatriz Almeida Castro ao mesmo tempo, com o objetivo de me afastar da liderança dessa negociação e assumir o controle no meu lugar. Um murmúrio se espalhou pela mesa, os olhos de todos os presentes se voltando lentamente para Otávio, que manteve a postura ereta, o rosto ainda calmo, embora um leve tremor nos dedos entrelaçados sobre a mesa traísse o que a voz dele tentava esconder. Isso é uma acusação grave, Rafael, ele disse, num tom cuidadosamente ferido. Espero que tenha provas concretas antes de manchar a reputação da família dessa forma na frente do conselho inteiro. Rafael abriu a pasta e começou a distribuir cópias dos documentos. O comprovante bancário da Aurora Consultoria Empresarial, a transcrição da conversa entre Otávio e Ricardo Almeida no restaurante dos Jardins e, por fim, a mensagem ameaçadora que Clara tinha recebido naquela mesma manhã. Cada documento que ele colocava sobre a mesa era como um prego a mais no caixão da defesa de Otávio, os membros do conselho folheando as páginas com expressões cada vez mais fechadas, alguns balançando a cabeça em descrença, outros trocando olhares preocupados entre si. Dr. Amâncio ergueu os olhos da transcrição, encarando Otávio diretamente. O senhor confirma ou nega ter contratado o fotógrafo Anderson Prates através dessa empresa de fachada para forjar evidências contra a esposa do seu primo? Ele perguntou, a voz fria como aço. Otávio ficou em silêncio por um longo momento, a mente correndo, calculando saídas que pareciam cada vez mais estreitas conforme os segundos passavam, os olhares de todo o conselho pesando sobre ele como um julgamento antecipado. Eu não neguei que existia uma relação inadequada entre a Beatriz e aquele homem, ele disse finalmente, tentando uma última manobra desesperada. As fotos eram reais. Rafael, eu só ajudei a trazer à tona uma verdade que já existia. Fui até o restaurante e vi a gravação completa. Rafael respondeu, sem hesitação. O homem nas fotos é o irmão de criação dela, recém-diagnosticado com leucemia. Você sabia disso, Otávio? Ou não se deu ao trabalho de descobrir porque não importava para você, contanto que a mentira servisse ao seu propósito? O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva ainda batendo fraca contra as janelas panorâmicas da sala de reuniões. Otávio olhou ao redor da mesa, percebendo, talvez pela primeira vez com clareza total, que não tinha mais nenhum aliado ali dentro, que os anos de ressentimento acumulado por ter sido preterido pelo avô na sucessão da empresa, por sempre ser tratado como primo de segunda categoria, apesar de ter trabalhado tanto quanto Rafael, talvez até mais, não justificavam, aos olhos de ninguém naquela sala, o tipo de destruição deliberada que ele tinha arquitetado contra pessoas inocentes. Vocês não entendem o que é crescer sendo sempre o segundo, ele disse, a voz finalmente perdendo o controle, décadas de amargura escapando de uma vez. Meu pai era irmão mais novo do pai do Rafael, e por isso, só por isso, um acidente de nascimento, eu sempre fui tratado como convidado dentro da própria empresa que ajudei a construir com o mesmo suor, as mesmas horas, o mesmo sacrifício que ele. O avô de vocês nunca me deu nem uma cadeira decente nessa mesa, até eu forçar a barra sozinho, ano após ano. Eu só queria o que era justo. O que você queria era roubar. Dr. Amâncio interrompeu, a voz cortante. Existe uma diferença enorme entre buscar reconhecimento justo através do próprio trabalho
e destruir a vida de pessoas inocentes através de mentira e intimidação. Ameaçar uma funcionária, Sr. Prado, é crime, não é disputa de herança mal resolvida. Esse conselho vai precisar votar sua remoção imediata de qualquer cargo executivo dentro da Monteiro Global e recomendo fortemente que o senhor providencie representação legal, porque duvido muito que a Aurora Consultoria Empresarial e essa mensagem ameaçadora fiquem restritas apenas ao âmbito de uma reunião de conselho. Otávio se levantou abruptamente, o rosto vermelho de uma raiva que finalmente escapava por completo do controle que ele tinha mantido durante meses de manobras cuidadosas. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, olhando ao redor da mesa, a voz tremendo entre raiva e desespero. Eu tenho informação suficiente sobre irregularidades nessa empresa para afundar qualquer fusão que vocês tentem fechar, informação que guardei justamente para esse tipo de situação. Se eu cair, prometo que não caio sozinho. Ele saiu da sala batendo a porta, deixando atrás de si um silêncio carregado de tensão, os membros do conselho se entreolhando, incertos sobre até onde aquela ameaça final de Otávio poderia realmente ir, e Rafael sentindo, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela sala com a certeza de ter finalmente corrigido o próprio erro, que a vitória alcançada ali não vinha sem um preço ainda desconhecido, um risco que Otávio, encurralado e desesperado, parecia mais do que dispostos a cumprir. Dr. Amâncio bateu de leve na mesa, chamando a atenção de todos de volta. Precisamos levar essa ameaça a sério, ele disse, olhando para Rafael. Se o Sr. Prado realmente guarda documentação capaz de comprometer a fusão, precisamos identificar o que é antes que ele tenha chance de usar isso, seja vazando para a imprensa, seja levando diretamente para os investidores da Castro Almeida numa tentativa de sabotagem. Sugiro suspender qualquer anúncio oficial da fusão até esclarecermos completamente essa situação. Rafael assentiu, mas por dentro sentia um peso diferente crescendo, mais pessoal do que qualquer risco corporativo. Ele tinha corrigido o erro perante o conselho, tinha exposto a verdade sobre Otávio, mas Beatriz continuava distante, guardando a própria dor atrás de uma calma calculada, e o aviso da avó ecoava na cabeça dele com mais força a cada minuto que passava. Descobrir a verdade não bastava. Faltava ainda o trabalho mais difícil, o de reconstruir, pedaço por pedaço, aquilo que o próprio orgulho tinha destruído numa única noite. E agora, com Otávio solto na cidade carregando ameaças mal disfarçadas de vingança, o tempo para fazer isso direito parecia estar encolhendo rápido demais para o conforto de qualquer um envolvido naquela história. Ao sair do prédio, Rafael recebeu uma ligação de Vasconcelos, a voz do advogado tensa do outro lado da linha. Otávio acabou de entrar em contato com o escritório do Ricardo Almeida. Ele disse, sem preâmbulos, parece que os dois estão planejando entrar com uma ação judicial contra a validade da reivindicação de herança da Beatriz, alegando que o testamento do avô dela foi assinado sob influência indevida, o tipo de processo que pode travar a liberação da herança por anos, mesmo que eventualmente perdido na justiça. E tem mais uma coisa, Rafael. Otávio deixou escapar. Na ligação que meu contato interceptou, que ainda guarda uma cópia de um contrato antigo entre seu avô e o avô da Beatriz, um documento que ninguém sabia que existia, envolvendo uma disputa de décadas sobre direitos de uso do Porto de Santos entre as duas famílias. Se isso vier à tona do jeito errado, pode ser o suficiente para travar a fusão inteira por anos de litígio. Rafael ficou parado na calçada molhada em frente à torre da Monteiro Global, o telefone ainda na mão, sentindo pela primeira vez o tamanho real da tempestade que ele mesmo tinha ajudado a desencadear, uma tempestade que agora ameaçava não apenas o próprio casamento, mas décadas de história entre duas famílias, e uma herança que Beatriz esperava havia 10 anos para finalmente reivindicar em nome da própria mãe. Ele dirigiu direto para o apartamento de Dona Yolanda, onde Vasconcelos tinha mencionado que Beatriz continuava hospedada, decidido a avisar, lá pessoalmente sobre a ameaça de Otávio, antes que ela soubesse por qualquer outro canal, através de jornal ou de terceiros, do jeito frio e impessoal que doía mais do que qualquer verdade dita de frente. Encontrou Beatriz na sala pequena e aconchegante do apartamento, sentada com a caixa de madeira aberta sobre o colo, as cartas da mãe espalhadas ao redor dela sobre a mesinha de centro. Otávio ameaçou usar um contrato antigo entre nossos avós, envolvendo direitos de uso do Porto de Santos, ele disse, sem rodeios, sentando na cadeira que ela indicou com um gesto cansado.
Vasconcelos acha que ele e o Ricardo estão preparando uma ação judicial para travar sua reivindicação de herança, alegando influência indevida no testamento. Vim te avisar antes que você soubesse de outro jeito. Beatriz ficou em silêncio por um momento, olhando para as cartas espalhadas à sua frente, e então pegou um documento específico dentro da caixa, um papel amarelado, dobrado várias vezes, que ela abriu com cuidado antes de estender para Rafael. Talvez isso ajude a entender por que ele está tão desesperado, ela disse. Minha mãe guardou uma cópia desse mesmo contrato a vida inteira, junto com uma carta explicando o que realmente aconteceu entre nossas famílias há 40 anos. Rafael pegou o documento, os olhos correndo pelas linhas escritas em linguagem jurídica antiga, entendendo aos poucos que aquele contrato não era apenas sobre direitos de Porto, mas sobre uma sociedade nunca formalizada entre o avô dele e o avô dela, décadas atrás, quando os dois eram jovens empresários ambiciosos, tentando construir impérios separados a partir do mesmo ponto de partida, uma parceria comercial que tinha azedado justamente quando o avô de Rafael, pressionado pelo próprio irmão mais novo, pai de Otávio, decidiu quebrar um acordo verbal de divisão de rotas marítimas para favorecer os interesses da própria família em detrimento da sociedade com os Castro. Foi por isso que minha mãe fugiu quando ainda era jovem. Beatriz continuou, a voz carregada de uma tristeza antiga que ela raramente deixava transparecer. Ela cresceu vendo o pai dela, meu avô Amadeu, guardar rancor a vida inteira contra a família Monteiro por causa dessa traição comercial antiga. E quando ela se apaixonou por um homem simples, sem nenhuma ligação com negócios ou dinheiro, meu avô proibiu terminantemente o casamento, dizendo que ela estava traindo décadas de disputa e orgulho de família. Ela fugiu mesmo assim, me teve longe de tudo isso, e passou a vida tentando garantir que eu nunca fosse usada como peça nesse jogo antigo entre famílias. E aqui estou eu, 10 anos depois da morte dela, exatamente no meio desse mesmo jogo, casada, ainda que por acidente do destino, com o neto do homem que ela sempre culpou pela ruína do próprio pai. Rafael sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro ao entender, finalmente, a dimensão completa daquilo tudo, cada pista que tinha ignorado ao longo da última semana se encaixando de repente numa imagem só, as ligações misteriosas que Beatriz sempre atendia em outro cômodo durante o casamento, a caixa de madeira que ela nunca deixava ninguém tocar, o prazo de 30 dias que Vasconcelos tinha mencionado insistentemente para o motorista na noite da festa, tudo aquilo fazia sentido agora como partes de um quebra-cabeça que ele só conseguia enxergar completo depois de ter destruído, sem querer, boa parte da confiança necessária para montá-lo com calma. Otávio sabia de tudo isso desde o início, ele disse, mais para si mesmo do que para ela, a raiva voltando com força renovada. Sabia da rivalidade antiga entre as famílias, sabia da sua herança, sabia até dessa história do contrato de Porto que nem eu conhecia direito. Ele não estava só tentando destruir nosso casamento por inveja pessoal, Beatriz. Estava tentando reabrir uma ferida de 40 anos para conseguir vantagem numa negociação bilionária, usando a gente como peão sem que a gente nem percebesse o tamanho do tabuleiro. Beatriz assentiu, fechando a caixa de madeira com cuidado. E agora ele ameaça usar exatamente esse documento para travar minha herança na justiça, ela disse, a voz tingida de um cansaço que ia além da situação imediata, um cansaço acumulado de anos inteiros vivendo à sombra de conflitos que não eram dela, mas que sempre acabavam recaindo sobre seus ombros de qualquer maneira. Não importa quanto eu tente construir minha própria vida longe dessas disputas de família, Rafael, elas sempre encontram um jeito de me alcançar. Não vou deixar isso acontecer, Rafael disse, a voz firme, carregada de uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Vou usar cada recurso que a Monteiro Global tem para provar que esse contrato antigo não invalida testamento nenhum, que a disputa entre nossos avós não tem nada a ver com o seu direito legítimo à herança da sua mãe. E vou fazer isso não porque sou seu marido, ou porque a fusão depende disso, mas porque é a coisa certa a fazer, independente do que sobrar ou não entre a gente, depois que essa poeira toda assentar. Beatriz olhou para ele por um longo momento, algo suavizando levemente na expressão dela, mas antes que pudesse responder, o celular de Rafael vibrou com urgência, uma mensagem de Dr. Amâncio avisando que Ricardo Almeida e Otávio já tinham protocolado formalmente a ação judicial questionando o testamento, menos de 1 hora depois da reunião de conselho,
junto com um pedido de liminar para suspender qualquer movimentação societária relacionada à fusão até que o caso fosse julgado, um processo que, segundo a mensagem do próprio presidente do Conselho, poderia se arrastar por anos no sistema judiciário brasileiro, travando não apenas a herança de Beatriz, mas o futuro inteiro da negociação entre as duas empresas. Eles se moveram rápido demais, Rafael disse, olhando para a tela do celular com uma sensação gelada no estômago. Rápido demais para ser improviso, Beatriz. Isso quer dizer que ele já tinha essa ação preparada há dias, esperando só o momento certo para protocolar, provavelmente desde antes mesmo da festa, como plano de contingência caso o esquema das fotos falhasse. Beatriz se levantou, a caixa de madeira apertada contra o peito, o rosto endurecendo de novo, a breve suavidade de minutos antes recuando diante da nova ameaça concreta. Então isso não acabou, ela disse, mais afirmação amarga do que pergunta. Ele perdeu o cargo no conselho, mas ainda tem munição suficiente para nos manter presos nessa guerra por anos. E enquanto isso, minha herança fica congelada, a fusão que ia beneficiar centenas de trabalhadores do Porto de Santos fica travada, e todo mundo espera enquanto advogados discutem um contrato de 40 anos atrás, que nenhum de nós dois assinou ou pediu para existir. Rafael guardou o celular no bolso, encarando Beatriz com uma expressão que misturava determinação e um medo genuíno de que, dessa vez, o problema fosse grande demais até mesmo para o dinheiro e a influência da Monteiro Global resolverem sozinhos. Vamos precisar lutar isso juntos, ele disse, a voz baixa mas firme. Não como marido e mulher tentando salvar um casamento, se é isso que sobrou depois de tudo, mas como duas pessoas que têm mais a perder ficando paradas do que arriscando confiar uma na outra mais uma vez. Você topa isso comigo, Beatriz? Mesmo depois de tudo, Beatriz não respondeu de imediato, olhando pela janela do pequeno apartamento para a rua molhada lá embaixo, o silêncio se estendendo por segundos que pareceram muito mais longos do que realmente eram, o peso da pergunta dele pairando entre os dois junto com todo o resto que ainda precisava ser resolvido, a herança suspensa por uma liminar, o contrato antigo, ameaçando reabrir uma guerra de família com 40 anos de rancor acumulado e um coração que ela não sabia mais se conseguiria proteger de um segundo desapontamento igual ao primeiro. Vou pensar no que você disse, ela respondeu, finalmente, a voz cuidadosa, guardando distância suficiente para não prometer mais do que conseguia cumprir naquele momento. Mas antes de qualquer decisão sobre nós dois, preciso saber que você vai lutar por essa herança e por essa fusão, porque é justo, não porque isso te ajuda a consertar as coisas comigo mais rápido. Não quero ser motivo nem desculpa, Rafael. Quero ser escolhida por quem eu sou, não por conveniência de novo. Rafael assentiu, entendendo o peso daquela distinção mais do que ela imaginava. Vou provar isso com ação, não com palavra. Ele disse, repetindo, de certo modo, a mesma promessa que tinha feito horas antes no escritório de Vasconcelos, mas agora carregada de um peso mais concreto, mais urgente, diante da ameaça judicial que já corria contra o relógio. Ele saiu do apartamento de Dona Yolanda direto para o escritório de Vasconcelos, onde encontrou o advogado já debruçado sobre uma pilha de documentos, o rosto tenso sob a luz artificial da sala de reuniões. Precisamos de uma estratégia rápida. Vasconcelos disse assim que Rafael entrou, sem perder tempo com cumprimentos. A liminar dele se baseia na alegação de que o testamento do Amadeu foi assinado sob influência indevida da Dona Isabel antes da morte dela, o que é absurdo, considerando que ela morreu 10 anos antes do próprio pai, mas o argumento legal deles é mais sofisticado do que parece à primeira vista. Eles estão dizendo que o testamento foi alterado recentemente, nos últimos meses de vida do Amadeu, exatamente no período em que ele reatou contato indireto com Beatriz através de mim, o que abre margem para alegarem manipulação. Isso é mentira, Rafael disse, batendo a mão na mesa com força. Beatriz nem sabia que o avô dela tinha reatado contato até você mostrar aquele envelope na noite da festa. Eu sei disso, e você sabe disso, Vasconcelos respondeu, a voz cansada. Mas provar isso num tribunal, contra advogados pagos pelo Ricardo Almeida, que tem recursos consideráveis mesmo sem o controle majoritário da empresa, vai exigir mais do que a nossa palavra. Precisamos de registros de comunicação, de testemunhas, de qualquer coisa que mostre, de forma inequívoca, que a reivindicação da Beatriz é legítima e que o testamento reflete a vontade genuína do Amadeu Castro nos seus últimos meses de vida, sem influência de ninguém. Rafael pensou por um momento,
uma ideia se formando devagar. Dr. Amâncio mencionou que a Monteiro Global tem um departamento inteiro de compliance e investigação forense que trabalha em due diligence para fusões grandes, ele disse. Se colocarmos essa equipe para reconstruir a linha do tempo completa da comunicação entre Vasconcelos, Amadeu e Beatriz nos últimos meses antes da morte dele, junto com qualquer registro médico que mostre lucidez plena do Amadeu na hora de assinar o testamento, talvez consigamos desmontar a alegação deles antes mesmo de chegar à audiência de liminar. Vasconcelos considerou a proposta, um brilho de esperança cautelosa aparecendo pela primeira vez desde que Rafael tinha entrado na sala. Isso pode funcionar, ele disse, mas vai exigir transparência total, Rafael. Sua empresa vai estar investigando, essencialmente, os últimos meses de vida do pai da mulher que você expulsou de casa há poucos dias. Isso não vai passar despercebido pela imprensa, e algumas pessoas vão interpretar isso como mais uma manobra de controle, não como ajuda genuína. Que interpretem como quiserem, Rafael respondeu, a determinação na voz mais firme do que qualquer coisa que tivesse sentido nos últimos dias. Já estraguei o suficiente por me importar demais com o que os outros pensavam de mim rápido demais. Dessa vez vou fazer a coisa certa e deixar que expliquem do jeito que quiserem depois. Enquanto isso, numa sala de reuniões particular do outro lado da cidade, Otávio e Ricardo Almeida se encontravam novamente, o clima entre os dois bem menos cordial do que no almoço anterior, a tensão da derrota recente pairando sobre a mesa como uma nuvem pesada. Você devia ter escondido melhor o rastro daquela empresa de fachada, Ricardo disse, irritado, servindo-se de uísque sem oferecer ao outro. Agora estamos os dois expostos publicamente, e essa ação judicial pode não ser suficiente para reverter a situação se aquele departamento de compliance da Monteiro Global for tão bom quanto dizem que é. Ainda temos o documento do Porto de Santos, Otávio respondeu, tentando recuperar um pouco da compostura perdida na reunião de conselho horas antes. E ainda temos contatos na imprensa dispostos a plantar dúvida pública sobre a legitimidade dessa herança, mesmo que a justiça acabe decidindo a favor dela daqui a alguns anos. Às vezes não é preciso vencer de verdade, Ricardo. Só é preciso atrasar o suficiente para fazer o custo de lutar superar o valor do prêmio. Ricardo olhou para ele com uma mistura de desprezo e cansaço. Você fala como se ainda tivesse alguma coisa a ganhar nisso, ele disse. Mas eu vi a expressão daquele conselho hoje, Otávio. Você está acabado dentro da Monteiro Global. E se essa estratégia de atraso falhar, vai estar acabado em qualquer lugar dessa cidade também. Espero que valha a pena, o que quer que você ainda esteja tentando provar para si mesmo depois de todos esses anos. Otávio não respondeu, encarando o próprio copo de uísque em silêncio, a certeza que tinha carregado durante meses de planejamento cuidadoso começando, pela primeira vez, a parecer frágil demais para sustentar o peso da própria ambição, mas orgulhoso ou desesperado demais para admitir, mesmo para si mesmo, que talvez já tivesse perdido o controle da situação havia mais tempo do que gostaria de reconhecer. 3 semanas se passaram entre a reunião de conselho e o dia em que a equipe de compliance da Monteiro Global finalmente reuniu provas suficientes para desmontar por completo a alegação judicial de Otávio e Ricardo Almeida, semanas de trabalho exaustivo em que Rafael praticamente morou dentro do próprio escritório, revisando relatórios médicos, gravações de reuniões antigas e depoimentos de funcionários que tinham convivido com Amadeu Castro nos últimos meses de vida, cada peça reforçando o que já sabiam ser verdade, que o testamento refletia a vontade lúcida e genuína de um homem que, tarde demais talvez, mas de forma inequívoca, tinha decidido reparar décadas de silêncio com a neta que nunca conheceu direito. A audiência de liminar aconteceu num fórum cheio de jornalistas, câmeras posicionadas do lado de fora esperando qualquer imagem que pudesse virar manchete, e dentro da sala, Otávio e Ricardo sentados ao lado de 2 advogados de terno escuro, o rosto de Otávio visivelmente mais magro do que 3 semanas antes, as noites mal dormidas cobrando um preço visível mesmo, através da postura ainda tentando parecer confiante. O juiz responsável pelo caso, uma mulher de meia idade com décadas de experiência em disputas societárias, ouviu os argumentos de ambos os lados em silêncio atento, folheando os documentos que a equipe de Vasconcelos tinha apresentado, incluindo os registros médicos que comprovavam a lucidez plena de Amadeu Castro até os últimos dias de vida, e uma gravação em áudio, autorizada pelo próprio Amadeu, meses antes de morrer, em que ele explicava, com a própria voz, cansada mas firme,
Por que tinha decidido deixar 42% da empresa para a neta que o destino tinha mantido afastada dele por tanto tempo? Fiz muita coisa errada com minha filha Isabel. A voz gravada de Amadeu ecoou pelos alto-falantes da sala, o silêncio se instalando entre todos os presentes enquanto ouviam. Deixei orgulho e disputa antiga com a família Monteiro pesarem mais do que o amor que devia ter dado para ela. Não vou cometer o mesmo erro com a Beatriz. Ela nunca pediu nada de mim, nunca me procurou por interesse, e é exatamente por isso que merece receber o que estou deixando, sem que ninguém, nem meu irmão Ricardo, nem qualquer outra pessoa dessa família, tente reverter essa decisão usando disputa antiga ou mentira nova. Otávio se levantou abruptamente antes mesmo que a juíza terminasse de examinar o restante das provas, o rosto contorcido numa raiva que finalmente escapava de qualquer controle remanescente. Isso é encenação, ele disse. A voz alta demais para o ambiente formal do fórum, os seguranças da sala já se aproximando discretamente. Essa gravação pode ter sido manipulada, cortada, editada para parecer o que não é. Vocês estão todos sendo enganados por uma equipe de advogados pagos pela Monteiro Global para proteger os próprios interesses financeiros dessa fusão bilionária. A juíza bateu o martelo levemente, a voz calma, mas cortante. Senhor Prado, essa gravação já passou por perícia técnica independente, contratada por este tribunal, não pela Monteiro Global. Ela disse, e a perícia confirma a autenticidade total, sem cortes ou edições. Além disso, tenho aqui um relatório da polícia sobre uma ameaça registrada contra uma funcionária da empresa, associada diretamente ao senhor, que pretendo encaminhar ao Ministério Público assim que essa audiência terminar. Sugiro que o senhor se sente e deixe seu advogado conduzir qualquer argumento remanescente, se é que resta algum. Otávio bateu com a mão aberta na mesa dos réus, o som seco ecoando pela sala inteira, os seguranças posicionados nas laterais dando um passo à frente por reflexo. Isso é injusto, ele disse, a voz alta, quase gritando agora, a máscara de calma que tinha sustentado durante meses finalmente se despedaçando por completo diante de todos. Vocês vão deixar uma gravação de um velho moribundo decidir o destino de uma empresa inteira? Eu dediquei 20 anos da minha vida para essa companhia, 20 anos sendo tratado como convidado enquanto o Rafael herdava tudo só por ter nascido do lado certo da família, e agora vocês querem me jogar na cadeia por tentar corrigir uma injustiça que ninguém mais teve coragem de enxergar? A juíza bateu o martelo com mais força dessa vez, a voz cortando o ar como uma lâmina. Senhor Prado, o senhor vai se sentar agora, ou vou determinar sua retirada imediata desta sala por desacato, ela disse, sem qualquer traço de paciência remanescente. Injustiça não se corrige fabricando evidência falsa e ameaçando funcionários inocentes. Se o senhor sentia que merecia reconhecimento dentro dessa empresa, existiam canais legítimos para buscar isso, canais que o senhor escolheu ignorar em favor de destruir a vida de pessoas que nunca fizeram nada contra o senhor. O advogado de Otávio puxou o braço dele, sussurrando algo urgente no ouvido, tentando lucentar antes que a situação piorasse ainda mais diante das câmeras que gravavam cada segundo daquele colapso público. Otávio resistiu por um instante, o corpo tenso, os punhos cerrados ao lado do corpo, olhando diretamente para Rafael do outro lado da sala, com uma expressão que misturava ódio e algo parecido com súplica, como se ainda esperasse, contra toda lógica, que o primo interviesse de alguma forma para suavizar aquele momento. Rafael sustentou o olhar sem flinchar, sem raiva visível, apenas um cansaço profundo que substituía qualquer desejo de vingança que ele pudesse ter sentido semanas antes. Você teve a chance de vir até mim, Otávio, ele disse, a voz baixa, mas audível o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem. Podia ter conversado, reclamado, exigido reconhecimento como qualquer pessoa razoável faz. Escolheu destruir em vez de construir, e agora vai ter que viver com essa escolha, não porque eu quis isso, mas porque foi você quem decidiu esse caminho sozinho. Otávio finalmente se sentou, o corpo desmoronando na cadeira como se todas as semanas de tensão acumulada tivessem escolhido aquele exato momento para cobrar o preço final, o rosto escondido entre as mãos por um instante antes que o advogado dele pedisse formalmente um recesso à juíza. Recesso esse concedido em meio a um silêncio pesado que pairava sobre toda a sala, quebrado apenas pelo som de câmeras fotográficas capturando o instante exato em que a fachada cuidadosamente construída de Otávio Prado desabou de vez, em público, sem chance de reconstrução. Vocês não sabem o que é isso, ele disse, a voz agora baixa, quase inaudível,
mais para si mesmo do que para qualquer pessoa presente. Passar a vida inteira sendo o segundo nunca é suficiente, nunca é justo o bastante, e quando finalmente parece que existe uma chance de virar o jogo, alguém sempre aparece para provar que não, que o lugar de segundo é para sempre. O advogado dele se aproximou, sussurrando algo sobre a necessidade de aceitar um acordo antes que a situação piorasse ainda mais, e Otávio, pela primeira vez em toda aquela história, pareceu genuinamente pequeno, um homem que tinha apostado quase tudo numa jogada arriscada e perdido de forma pública e irreversível, os seguranças do fórum se aproximando discretamente enquanto o promotor presente na audiência anotava os detalhes necessários para abrir formalmente uma investigação criminal por fraude e ameaça. A juíza negou a liminar por completo, validando integralmente o testamento e a reivindicação de herança de Beatriz, e determinou que qualquer novo processo relacionado ao caso passaria por análise rigorosa antes mesmo de ser aceito, dada a evidência clara de má fé por parte dos autores da ação original. Beatriz, sentada ao lado de Rafael, segurou a mão dele por um breve segundo, quando a decisão foi lida em voz alta, um gesto pequeno que ele guardou como se fosse a coisa mais valiosa que já tinha recebido na vida, mesmo sabendo que aquele gesto, sozinho, não significava que tudo entre os dois estava resolvido. Do lado de fora do fórum, já longe das câmeras e dos microfones estendidos por repórteres ávidos por qualquer declaração, Beatriz parou na calçada, respirando fundo o ar da tarde, o peso de 10 anos de espera finalmente aliviado, mas substituído por um cansaço diferente, mais profundo, que nenhuma vitória judicial conseguia tocar completamente. Consegui, ela disse, mais para si mesma do que para Rafael, que parou ao lado dela em silêncio respeitoso. Depois de 10 anos, finalmente consegui. Sua mãe ia se orgulhar muito de você, Rafael disse, a voz suave. E acho que o Amadeu, no fim, também se orgulhou, mesmo tarde demais para dizer isso pessoalmente. Beatriz assentiu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Mas quando ele deu um passo mais próximo, a mão hesitante buscando a dela de novo, ela recuou gentilmente, balançando a cabeça. Isso resolveu a herança. Rafael, ela disse, a voz cuidadosa, não resolveu o que ficou quebrado entre nós dois. Preciso de tempo antes de decidir se ainda existe alguma coisa para reconstruir aqui, e não vou deixar a emoção dessa vitória hoje confundir isso com um final feliz automático que ainda não ganhamos de verdade. Ela se afastou, entrando no carro que Dona Yolanda tinha mandado buscá-la, deixando Rafael parado sozinho na calçada, o peso daquela rejeição gentil, mas firme, pesando mais do que ele esperava depois de uma vitória tão significativa em outros aspectos daquela mesma tarde. Passaram-se mais 10 dias antes que Rafael encontrasse uma forma de se aproximar de novo, dias em que ele passou reorganizando pessoalmente cada cláusula da fusão para garantir que os trabalhadores do Porto de Santos, motivo original pelo qual Isabel Castro tinha lutado a vida inteira de longe, recebessem plano de saúde decente e estabilidade que a antiga administração da Castro Almeida nunca tinha oferecido, um gesto que ele fez sem alarde, sem imprensa, sem nenhuma intenção de usar aquilo como moeda de troca emocional, apenas porque, finalmente, entendia o que realmente importava para a mulher que tinha decidido, sem saber ainda se seria correspondido, que valia a pena tentar merecer de volta. Foi Clara quem avisou Rafael que Beatriz estaria numa reunião de diretoria da Castro Almeida naquela tarde, a primeira reunião oficial dela como acionista majoritária desde a decisão judicial, um encontro tenso com o restante do conselho antigo, muitos deles ainda leais a Ricardo Almeida, que apesar de afastado formalmente da disputa, continuava com influência considerável entre funcionários de longa data resistentes a mudanças. Rafael chegou ao prédio da Castro Almeida sem avisar, encontrando a reunião já em andamento através da porta de vidro da sala, Beatriz sentada na ponta da mesa, cercada por diretores visivelmente desconfortáveis com a presença dela ali. Ele esperou do lado de fora, sem entrar, até que a reunião terminasse quase 2 horas depois, os diretores saindo em pequenos grupos, trocando olhares que deixavam claro o quanto a transição ainda seria difícil. Beatriz saiu por último, parando de supetão ao ver Rafael esperando no corredor, uma expressão de cautela substituindo qualquer surpresa inicial. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz neutra, guardando distância profissional que doía nele mais do que qualquer grito teria doído. "Como foi a reunião?" ele perguntou. Em vez de responder direto,
notando o cansaço evidente nos ombros dela, o jeito como segurava a própria bolsa com força excessiva, sinal de tensão que ele tinha aprendido a reconhecer ao longo do ano de casamento. Difícil, ela admitiu, depois de um segundo de hesitação, como se decidisse que não valia a pena fingir o contrário. Metade do conselho ainda trata cada proposta minha como se eu fosse uma intrusa que apareceu do nada para roubar o lugar deles. Falei sobre reajuste salarial para os estivadores do porto, e 3 diretores me perguntaram, na frente de todo mundo, se eu tinha noção real do impacto financeiro disso, como se 10 anos estudando administração e economia sozinha, sem ajuda de ninguém dessa família, não contassem para nada. Rafael sentiu uma pontada de raiva protetora, rapidamente controlada, sabendo que não era o momento nem o lugar dele de intervir diretamente nos assuntos internos da empresa dela. Eles vão aprender a te respeitar com o tempo, ele disse, e a coisa certa para fazer é continuar mostrando o resultado, não se explicando demais. Vim mostrar uma coisa, ele disse, estendendo uma pasta fina. É o plano de reestruturação que propus para o Conselho da Monteiro Global, incluindo plano de saúde ampliado e estabilidade contratual para os trabalhadores do Porto de Santos, exatamente como sua mãe sempre quis. Já foi aprovado, sem alarde, sem imprensa. Não vim aqui pedir crédito por isso, Beatriz. Vim porque precisava que você soubesse que entendi, finalmente, o que realmente importava para você, mesmo que isso não mude nada entre nós dois. Beatriz pegou a pasta, folheando as páginas em silêncio por um longo momento, reconhecendo, linha por linha, exatamente os pontos que a mãe dela tinha lutado a vida inteira para conseguir sem sucesso. Isso é generoso, ela disse, finalmente, a voz ainda cautelosa, mas menos fria. Mas gestos grandes não consertam confiança quebrada rápido assim, Rafael. Não vou fingir que um plano de saúde bem estruturado apaga a imagem de você rasgando um cheque na minha cara na frente de 120 pessoas. Eu sei, ele disse, simplesmente, sem tentar argumentar contra aquilo. Não vim esperando que consertasse. Vim porque era a coisa certa a fazer e porque quero que você saiba, com ação concreta, que não pretendo desistir de provar isso todo santo dia que for necessário, mesmo que você nunca mais queira nada além de uma relação profissional comigo daqui para frente. Ela ficou em silêncio, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente, e então, sem dizer mais nada, se virou e caminhou até o elevador, deixando Rafael parado no corredor, incerto se aquilo tinha sido um passo à frente ou apenas mais um adiamento cuidadoso de uma decisão que ela ainda não estava pronta para tomar. A oportunidade real de reconstrução veio de um jeito que nenhum dos dois esperava. 3 dias depois, quando Dona Lúcia sofreu um mal súbito durante a madrugada, uma complicação inesperada relacionada ao tratamento antigo de câncer, que todos acreditavam estar completamente resolvido havia anos. Rafael recebeu a ligação do hospital pouco depois das 3 da manhã, dirigindo feito louco pelas ruas vazias da cidade, o coração apertado de um jeito que nem a crise inteira da fusão tinha conseguido provocar nele. Chegou ao hospital para encontrar, para sua completa surpresa, Beatriz já sentada na sala de espera, o rosto pálido de preocupação genuína, tendo sido avisada por Clara, que sabia o quanto Dona Lúcia e Beatriz tinham se aproximado durante o ano de casamento, os cuidados silenciosos que Beatriz oferecia durante as tardes de quimioterapia da avó, muito antes de qualquer disputa de herança ou fusão complicar as coisas entre eles. Como ela está? Beatriz perguntou assim que viu Rafael entrar, se levantando imediatamente, o profissionalismo cauteloso dos dias anteriores esquecido diante da urgência genuína do momento. Ainda não sei, ele respondeu, a voz tremendo de um jeito que ele raramente permitia que alguém visse. Os médicos estão avaliando agora. Obrigado por ter vindo, Beatriz. Não precisava, depois de tudo. Claro que precisava. Ela respondeu simplesmente, sentando ao lado dele nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. Dona Lúcia foi a única pessoa dessa família inteira que me tratou como gente desde o primeiro dia, sem nenhum interesse em cima disso. Não ia deixar de vir só por causa de uma briga entre a gente que não tem nada a ver com ela. Passaram as horas seguintes sentados lado a lado, em silêncio na maior parte do tempo, o tipo de silêncio compartilhado que carrega mais intimidade do que qualquer conversa formal poderia carregar, até que, pouco antes do amanhecer, o médico responsável saiu para avisar que Dona Lúcia estava estável, que a complicação tinha sido tratada a tempo e que ela provavelmente ficaria internada apenas mais alguns dias em observação antes de voltar para casa.
Rafael sentiu o alívio percorrer o corpo inteiro, as pernas quase cedendo debaixo dele, e foi Beatriz quem segurou o braço dele primeiro. Um gesto instintivo de apoio que ela pareceu perceber, um segundo depois, ter feito sem pensar duas vezes. Ela vai ficar bem, Beatriz disse, a voz suave. Ela é forte demais para deixar um susto desses vencer, principalmente porque ainda quer viver o suficiente para te ver acertar essa bagunça toda que você criou sozinho. Rafael riu, um riso cansado mas genuíno, o primeiro em semanas. Ela disse basicamente isso mesmo, palavra por palavra, na noite da festa. Ele respondeu, falou que meu avô cometeu o mesmo erro décadas atrás e que ela não queria me ver repetindo. Beatriz ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos entrelaçadas no colo. Fico pensando, ela disse finalmente, a voz mais vulnerável do que tinha permitido em semanas, se a gente tivesse se conhecido de um jeito normal, sem contrato pré-nupcial, sem cláusula de testamento forçando o casamento antes dos 35 anos, sem esconder identidade nenhuma dos dois lados, será que teria dado certo mesmo assim? Ou será que a gente só criou uma versão confortável de intimidade porque as circunstâncias obrigaram a gente a conviver sem escolha de verdade envolvida? Lembra do evento beneficente onde a gente se conheceu? Ele perguntou, em vez de responder direto. Antes de qualquer cláusula de testamento entrar em jogo, antes de eu saber qualquer coisa sobre herança ou fusão, eu me aproximei de você porque vi como tratava aquelas crianças doentes, não porque precisava de esposa para cumprir prazo de documento nenhum. Isso já tinha acontecido antes de qualquer obrigação existir entre a gente e Beatriz. O contrato veio depois, como desculpa conveniente para formalizar rápido alguma coisa que já estava começando a nascer sozinha. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa genuína na expressão. Nunca soube que você se lembrava disso desse jeito, ela disse, baixinho. Sempre imaginei que para você aquilo tinha sido só coincidência prática, a solução mais fácil disponível na hora em que precisava resolver a cláusula do seu avô. Foi coincidência a cláusula existir bem na época em que te conheci, ele admitiu. Mas não foi coincidência eu escolher você, entre outras opções que meus advogados sugeriram naquela mesma semana. Mulheres de família tradicional, heranças alinhadas, tudo mais conveniente do ponto de vista contratual do que uma esteticista de salão de bairro sem nenhuma ligação com esse mundo. Escolhi você porque já queria conhecer você melhor antes de qualquer contrato e usei a cláusula como desculpa para não precisar admitir isso em voz alta, nem para mim mesmo. Rafael se virou para olhar, lá de frente, a resposta vindo com uma clareza que ele não esperava sentir tão cedo depois de uma noite tão exaustiva. Acho que a única forma de descobrir isso de verdade, ele disse, é você me dar uma chance real de escolher você, sem contrato nenhum nos obrigando, sem cláusula de herança complicando as coisas. Não peço que você volte para casa amanhã, Beatriz. Peço só a chance de te conquistar de novo, do zero, como se a gente estivesse se conhecendo agora, sem toda a bagagem que carregamos até aqui. Ela olhou para ele por um longo momento, os olhos ainda cansados da noite sem dormir, mas algo diferente brilhando neles agora, uma abertura pequena, cautelosa, mas real. Isso pode ser um começo, ela disse finalmente, um meio sorriso surgindo pela primeira vez em semanas. Mas vai ter que ser devagar, Rafael. Sem pressa, sem cheque rasgado, sem suposição nenhuma. Você vai ter que aprender a me perguntar as coisas antes de decidir sozinho o que acha que sabe sobre mim. Prometo, ele disse, e pela primeira vez desde a noite da festa, o silêncio entre os dois carregava algo parecido com esperança genuína, em vez de mágoa acumulada. 2 semanas depois, numa tarde de sábado ensolarada, sem imprensa, sem conselho de administração, sem qualquer disputa de herança pairando sobre eles, Rafael convidou Beatriz para um jantar simples na cobertura dele, cozinhando pessoalmente, pela primeira vez em anos, um prato que a própria avó tinha ensinado quando ele era criança, muito antes de qualquer fortuna ou responsabilidade corporativa moldar quem ele tinha se tornado. Não sabia que você cozinhava, Beatriz disse, surpresa genuína na voz, entrando na cozinha e encontrando Rafael de avental, uma bagunça controlada de panelas espalhadas pela bancada. Não cozinho bem, ele admitiu, rindo de si mesmo, mas queria fazer alguma coisa que fosse só meu, sem nenhum funcionário ou chefe contratado no meio, para provar que estou disposto a errar na sua frente sem medo de parecer menos do que perfeito. Passei a vida inteira tentando parecer no controle de tudo, Beatriz, e talvez seja a hora de aprender que admitir que não sei fazer alguma coisa direito não é fraqueza nenhuma.
Ela riu, um som leve que ele não ouvia fazia muito tempo, e se aproximou para ajudar, pegando a colher de pau da mão dele com um gesto gentil mas firme. Você está mexendo isso rápido demais. Vai empelotar o molho todo, ela disse, ajustando o fogo do fogão com a mesma naturalidade de quem tinha crescido cozinhando ao lado da própria madrinha. Deixa eu te mostrar. Ele observou as mãos dela trabalhando o molho com cuidado, um silêncio confortável se instalando entre os dois pela primeira vez em semanas, sem peso de disputa judicial nenhuma pairando por perto. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Ele perguntou, genuinamente curioso, percebendo o quanto ainda desconhecia sobre a vida dela antes de virarem, tão repentinamente, marido e mulher. Com a dona Yolanda, ela respondeu, provando o molho com a ponta de uma colher limpa. Ela dizia que comida feita com pressa sempre tem gosto de pressa, não importa quanto tempero você jogue em cima para disfarçar. Levei anos para entender que isso não era só conselho de cozinha, era conselho de vida inteiro, disfarçado. Rafael riu, pegando a taça de vinho que tinha deixado esquecida sobre a bancada. Acho que passei a vida inteira fazendo tudo com pressa, ele admitiu. Decisões de negócio, decisões pessoais, até esse casamento nosso, tudo resolvido rápido demais, com medo de que esperar significasse perder alguma vantagem importante. Talvez seja a hora de aprender a cozinhar mais devagar, no sentido literal e no outro também. Os dois passaram o resto da tarde cozinhando juntos, errando o tempero uma vez, rindo das próprias trapalhadas quando o arroz quase queimou no fundo da panela por distração, construindo devagar, sem pressa nenhuma, o tipo de intimidade que nenhum contrato pré-nupcial jamais poderia ter forjado artificialmente. Ao final do jantar, sentados na varanda observando as luzes da cidade se espalhando lá embaixo, Beatriz pousou a cabeça no ombro dele, um gesto pequeno, silencioso, mas que carregava mais significado do que qualquer declaração formal poderia carregar. Acho que a gente merece essa segunda chance, ela disse, baixinho, os olhos fechados, o cansaço acumulado de 10 anos de espera finalmente cedendo espaço para algo mais leve. Não porque você provou o que merece através de um único gesto grande, mas porque, dia após dia, nas últimas semanas, você tem mostrado, com ação pequena atrás de ação pequena, que realmente aprendeu a diferença entre confiar rápido demais e escolher confiar com os olhos abertos. Rafael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado, sentindo, pela primeira vez desde aquela noite terrível na festa, que talvez o cheque rasgado no chão de mármore não tivesse sido o fim de tudo, mas apenas o preço doloroso e necessário que ele precisou pagar para aprender, finalmente, o valor real do que quase tinha perdido para sempre por orgulho e pressa. Otávio Prado foi formalmente indiciado semanas depois por fraude e ameaça, perdendo qualquer vínculo remanescente com a Monteiro Global e enfrentando um processo criminal que se arrastaria pelos próximos anos, o nome dele virando sinônimo, nos círculos empresariais da cidade, exatamente do tipo de ambição destrutiva que ele sempre jurou nunca representar. Ricardo Almeida, numa tentativa tardia de reduzir os próprios danos, aceitou um acordo extrajudicial com Beatriz, renunciando formalmente a qualquer contestação futura sobre a herança em troca de não ser processado por danos morais, uma decisão que ela aceitou não por generosidade fácil, mas porque, como disse a Rafael numa das últimas conversas sobre o assunto, gastar mais anos brigando com gente que só conhecia rancor não valia o tempo que ela finalmente tinha aprendido a valorizar de verdade. 6 meses depois daquela noite terrível na festa de aniversário de casamento, a fusão entre a Monteiro Global e a Grupo Castro Almeida foi finalmente anunciada oficialmente num evento discreto, sem o exagero de convidados e champanhe que tinha marcado a primeira celebração. Apenas os funcionários das duas empresas, os trabalhadores do Porto de Santos que finalmente tinham conquistado direitos trabalhistas dignos, e Dona Lúcia, recuperada por completo, sentada na primeira fileira ao lado de Dona Yolanda, as duas conversando animadamente como se fossem amigas de longa data, unidas pelo carinho que ambas tinham pela mesma mulher que conseguiu, contra todas as expectativas, reconstruir tanto uma herança quanto um casamento que quase tinha desmoronado por completo. Rafael subiu ao pequeno palco montado no pátio central do porto, microfone na mão, e em vez do discurso corporativo cheio de projeções financeiras que os assessores tinham preparado para ele, falou apenas alguns minutos sobre o valor de admitir erros em público, sobre como a empresa que carregava o sobrenome dele só existia porque, décadas atrás,
Dois avós tinham construído alguma coisa juntos antes que orgulho e disputa separassem o que devia ter permanecido unido e sobre como ele esperava, com essa fusão, não apenas reparar um erro antigo entre famílias, mas construir algo novo que nenhum dos dois avós teria imaginado possível. Beatriz, ao lado dele no palco, segurou o microfone em seguida, a voz firme e clara ecoando pelo pátio cheio de trabalhadores que a aplaudiam com o respeito que ela tinha conquistado, dia após dia, através de resultado concreto, não de posição herdada. Minha mãe passou a vida inteira lutando por essas pessoas de longe, sem nunca conseguir chegar perto o suficiente para fazer diferença real, ela disse, a voz embargada de emoção contida. Hoje, em nome dela, e em nome do meu avô que, tarde demais, mas de verdade, tentou consertar o próprio erro, prometo que essa empresa vai tratar cada funcionário do jeito que ela sempre quis que fossem tratados, com dignidade, com justiça e sem que sobrenome nenhum importe mais do que o trabalho honesto de cada pessoa aqui presente. Naquela noite, depois que o evento terminou e os últimos convidados foram embora, Rafael e Beatriz caminharam devagar pelo cais do porto, o som das ondas batendo contra os navios ancorados, se misturando ao silêncio confortável que os dois tinham aprendido a construir ao longo daqueles 6 meses de reconstrução cuidadosa. Ele parou de repente, tirando do bolso uma pequena caixa que carregava havia dias, esperando o momento certo. Não é um anel novo, ele disse, abrindo a caixa para revelar a aliança antiga, que ela tinha deixado na gaveta da mesinha de cabeceira, na noite da festa, aquela que ele tinha guardado todo esse tempo sem coragem de devolver, antes de merecer usar, lá de novo. É a mesma aliança, mas queria te pedir, dessa vez sem contrato nenhum nos obrigando, sem cláusula de testamento correndo contra o relógio, se você aceitaria usar, lá de novo comigo, não porque algum documento exige, mas porque escolhemos, os dois, com os olhos completamente abertos. Beatriz olhou para a aliança brilhando fraca sob a luz dos postes do cais, e depois para o rosto dele, encontrando ali não mais o homem que tinha rasgado um cheque em fúria precipitada, mas alguém que tinha aprendido, com esforço genuíno e tempo, o valor de perguntar antes de presumir, de escutar antes de julgar. Aceito, ela disse, finalmente, estendendo a mão para que ele colocasse a aliança de volta no dedo dela, o gesto simples carregando o peso de tudo que os dois tinham atravessado para chegar até ali. Mas dessa vez, se você duvidar de mim de novo sem perguntar primeiro, Rafael Duarte Monteiro, não vou esperar você descobrir a verdade sozinho. Vou embora antes mesmo que você tenha chance de errar de novo. Ele riu, puxando-a para perto num abraço que carregava mais certeza do que qualquer contrato assinado em cartório jamais poderia garantir. Combinado, ele disse, contra o cabelo dela. Prometo perguntar sempre, antes de qualquer coisa. Aprendi da pior forma possível o preço de não fazer isso, e não pretendo esquecer essa lição enquanto viver. Os dois ficaram parados ali por um longo momento, o vento do mar trazendo o cheiro salgado do porto que tinha unido e separado duas famílias inteiras ao longo de décadas, agora finalmente reconciliadas através de duas pessoas que tinham aprendido, da forma mais difícil possível, que confiança de verdade não nasce de contrato nenhum, mas da escolha diária de escolher acreditar um no outro, mesmo quando seria mais fácil e mais seguro duvidar primeiro.